Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste episódio o meu amigo Igor Alcântara. Pois é, ouvintes, então com esse tema aqui, já que esse ano é ano de Olimpíada no Brasil, vamos falar disso daí. Muito bem, gente, esse aqui é o episódio número 46 e hoje nós iremos falar, o Igor acabou de dar o spoiler, né, sobre as Olimpíadas. Aliás, né, cara, todo mundo já tá sabendo que se baixou o episódio, já tá lá o título, então isso não é novidade. A gente vai pro cast agora, mas como vocês já estão também carecas de saber, logo na sequência tem a leitura de e-mails e comentários, então vamos lá. É importante entender que quando falamos em Olimpíada, estamos falando de dois momentos diferentes da história, e por mais que um seja a base do outro, existem diferenças que precisam ser pontuadas. Como todos já sabem, as Olimpíadas começaram a ser realizadas lá na Grécia, mas os valores olímpicos que são debatidos hoje em dia foram idealizados no século XIX por um cara chamado Barão Pierre de Coubertin. Atualmente existem diferentes Jogos Olímpicos, cada um acontecendo a cada 4 anos. Os Jogos Olímpicos de Verão são os mais antigos de todos e na mesma cidade sede, poucos dias depois de seu encerramento, acontecem os Jogos Paraolímpicos, destinado a pessoas com deficiências visuais e motoras. Alternando com os Jogos de Verão, mas acontecendo em outra cidade sede e 2 anos depois, existem os Jogos Olímpicos de Inverno. Além destes, existem ainda os Jogos Olímpicos da Juventude, onde participam atletas adolescentes. Esta competição também tem suas versões de verão e inverno e acontecem também em ano par. Sendo que agora, em 2016, já que acontecem as Olimpíadas de Verão, acontecerão também os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Em 2018, quando houver as Olimpíadas de Inverno, teremos os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude. É trocadinho, né? A coisa fica trocada. Então os jogos são sempre assim, alternados, para você não ter 2 eventos acontecendo no mesmo mês. Bom, mas antes de começar a falar deste formato moderno das Olimpíadas, vamos voltar bastante no tempo. Eu vou passar então a tocha, olha que bonitinho, para o meu amigo Igor Alcântara, que vai explicar um pouquinho pra gente como que isso se deu. Pois é, Francisco, como você bem disse, né, os Jogos Olímpicos eles possuem uma origem na Grécia Antiga, né, e acredita-se que os primeiros jogos aconteceram ali por volta do ano de 776 antes da Era Comum, né, e duraram até 394 depois da Era Comum. Ou seja, a gente tem aí mais de 1.100 anos de jogos sendo realizados na Grécia Antiga, né? Isso, só para você ter uma ideia do tamanho, né, do tempo, é cerca de 10 vezes mais que o tempo em que nós realizamos as Olimpíadas da Era Moderna. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que respeitar. Os jogos, eles eram realizados, né, entre as diferentes cidades-estados gregos, né, elas participavam das diferentes cidades-estados em homenagem a Zeus. E assim como hoje em dia, eles eram realizados a cada 4 anos. Só que tem uma diferença, eles sempre aconteciam no mesmo lugar, na mesma cidade, a cidade de Olímpia. Daí a gente consegue imaginar de onde vem o termo Olimpíada, né? Exato. E o motivo exato do início dos jogos a gente não sabe, assim, exatamente com certeza. Mas existem algumas lendas em torno disso, né? Enfim, são lendas, existe todo o mito que os gregos eles tinham essa tradição de criar mitos para explicar a origem das coisas. E a lenda mais difundida, existem diversas lendas diferentes, e só um parênteses aqui, isso é porque quando a gente fala em mitologia grega, ela não é uma mitologia, né? Cada cidade-estado grega, ela tinha a sua versão de determinados mitos, né? E a gente acaba tentando colocar tudo no mesmo balaio
Troio, né, como se fosse uma coisa só, mas na verdade existem várias mitologias gregas. Então, a lenda, né, a história mais difundida em relação à origem dos Jogos Olímpicos, de acordo com a mitologia grega, ela diz que os Jogos foram criados por Heracles, né? Heracles, que é o nome grego de um meio filho, digamos assim, um filho de Zeus, né, um meio deus, né, mas que a gente conhece mais pelo nome latino dele, né, Hércules. Bom, Heracles, ele criou o estádio olímpico em homenagem, né, ao seu pai Zeus. Dizem que até em homenagem a ele mesmo. Logo depois ali a realizar aqueles 12 jobs, né, quer dizer, os 12 trabalhos, né? Ele não era publicitário para fazer job. Muito famoso, né, os 12 trabalhos de Hércules, né? Isso. Existem versões da história que na verdade foi depois dele lavar os estábulos, que ele construiu o estádio olímpico e tal, mas é mais ou menos após ele realizar esses trabalhos. E aí ele criou aquilo, enfim, o estádio olímpico e essa ideia desses jogos, né, começando com a corrida e tal. E tudo isso em homenagem a Zeus, o pai dele. Mas, assim, vamos voltar um pouco à história, né? O que existe em termos de relato histórico indica, como eu comentei, que os primeiros jogos aconteceram em 776, antes da Era Comum. Antes do início dos jogos, já haviam competições de atletismo, de luta e ginástica. Só que, no começo, esses esportes eles tinham uma razão menos esportiva e mais militar. E não havia esses jogos unificados em que todas as cidades se encontravam durante um determinado tempo para competir. Então, a origem, né, desses esportes, ela, como eu comentei, ela é militar, porque essas modalidades elas tinham uma intenção de treinar habilidades importantes na batalha. Então eram inclusive praticados por soldados, né? Então você tinha, por exemplo, a corrida, que era importante, o lançamento de peso, ou mesmo exercícios que eram feitos sobre uma plataforma de madeira, né, que tinha o intuito de treinar a habilidade dos soldados sobre a ancela do cavalo durante um combate. Aliás, essa plataforma de madeira acabou depois ganhando o nome de cavalo, né, que é utilizado até hoje na ginástica, né, na ginástica artística. Uma das ginásticas que eu mais gosto, cara, inclusive. Então, isso tem uma origem grega, isso daí. Enfim, e nas primeiras edições das Olimpíadas, né, havia somente uma competição, a corrida curta, né, que seria mais ou menos equivalente aos nossos de hoje 100 metros rasos, né, só que naquela época eram, na verdade, 192 metros, que era a distância, né, do estádio, né, era o tamanho, o comprimento do estádio. E a pista era reta, né, era tipo uma reta, a pessoa corria e acabou. Inclusive, há uma lenda de que essa distância foi estabelecida pelo próprio Heracles, né, o Hércules, que inclusive essa distância ficou conhecida como estádio, né, que seria o equivalente a 200 passos dele, né, do herói grego. Uhum. Mas enfim, então as primeiras edições só contavam com a corrida curta, depois eles adicionaram a prova da corrida dupla, né, que era ida e volta, e depois a corrida de 24 vezes em volta da pista, né, e aí já começou a surgir a pista circular em volta do estádio, né. Mais tarde veio também a corrida com armadura, em que os atletas corriam usando o capacete, protetor metálico nas pernas e carregavam um escudo redondo, mais uma vez ainda voltando para essa coisa do treinamento de habilidades importantes no combate. Inclusive, interessante essa corrida com armadura, que escritores da época, né, diziam que era muito engraçado ver aquele pessoal todo forte, musculoso, né, correndo com toda essa parafernália no corpo e nus, né, assim, como assim, o nu eles competiam nus, como a gente pode ver, por exemplo, nas famosas pinturas, ilustrações e esculturas antigas gregas. As competições os atletas estavam nus. Mas calma aí, eu já explico o motivo disso daí. Vamos voltar um pouquinho para a nossa cronologia. Bom, muito mais tarde, outros esportes foram sendo adicionados, como, por exemplo, a corrida de revezamento, em que cada corredor, ao acabar o trecho que ele tinha que correr, ele passava para o próximo, né, para o companheiro da equipe, uma tocha acesa, similar ao evento de hoje, né, do revezamento, só que não era um bastão, era uma tocha acesa. E aí, no final, o vencedor ele tinha a honra de acender uma fogueira no altar de sacrifícios, né? Essa ideia, inclusive, foi usada na abertura dos jogos hoje em dia, em que um corredor chega ao estádio e acende a tocha, né? E tem essa chama simbólica. Mas, hoje em dia, até onde eu sei, não há um sacrifício de animais ao acender a tocha. Exato, mas Igor, daqui a pouquinho você continua, depois que a gente fizer a nossa pausazinha. Uma corrida que hoje é muito conhecida, que existe nas Olimpíadas modernas, mas, pasme você, não havia nas Olimpíadas da Grécia Antiga,
é a maratona. Inclusive a prova hoje em dia que fecha as Olimpíadas. A ideia moderna da maratona é baseada num fato que aconteceu na Grécia Antiga, ou disse que aconteceu, né? Que quando, enfim, na guerra contra os persas, né? Quando os persas, numa das várias guerras contra os persas, né? Quando eles desembarcaram em Maratona para atacar Atenas, um soldado ateniense, ele correu 260 quilômetros em 2 dias, né? Subindo nessa região de Maratona, né, uma montanha, subindo essa montanha, inclusive, para avisar a cidade de Esparta, né, e pedir ajuda contra a invasão à Grécia, né, que eles estavam sofrendo. Caramba, essa foi forte, hein? Cara, 260 quilômetros em 2 dias, mas tudo bem, vamos lá. Pois é, os mitos gregos, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas os mitos gregos, eles tinham essa tendência ao exagero para vangloriar os feitos, né, dos gregos. Mas enfim, em homenagem a este soldado, né, esse grego, foi criada essa prova da maratona. Bom, e tem outra prova também que foi adicionada depois, né, nas Olimpíadas da Grécia Antiga, que era o pentatlo, né, e ela foi introduzida só em 708 antes da Era Comum, né, e os 5 eventos do pentatlo eram diferentes do que ele chamou de pentatlo moderno. Eles eram arremesso de disco, salto, arremesso de dardo, corrida e luta. Então esses eram os 5 esportes do pentatlo. Todos eles eram realizados numa mesma tarde. Então o cara tinha que fazer o arremesso de disco, salto, arremesso de dardo, corrida e luta, tudo numa mesma tarde. Desses 5 esportes, 3 eram realizados apenas no pentatlo. Então arremesso de disco, salto e arremesso de dardo, não havia provas individuais disso como há hoje, era só parte do pentatlo. Mas a corrida e a luta também eram disputadas como provas individuais. E quando a gente fala em salto, o único salto que eles praticavam nessa época era o salto à distância. Não havia salto triplo, esses outros saltos que a gente tem hoje, salto em altura, etc. Era só o salto à distância. E o atleta, ele saltava parado, né? Ele estava parado, para ele saltar, ele não tomava impulso, e para conseguir esse impulso, ele segurava, né, 2 pesos, né, um em cada mão, e aí ele jogava esses pesos para frente de modo a dar impulso para ele. E fica só para registro, o nome desses pesos era chamado de halteres, que foi a origem depois das halteres que o pessoal que pratica halterofilismo usa, né? E um pouco mais tarde foi introduzido ainda as corridas de bigas, né? Aquelas uma espécie de carroça, né, para uma pessoa, que eram puxadas por times de 2 ou 4 cavalos, né, e logo depois também a corrida de cavalos, como a gente conhece hoje, né, com o cavaleiro, né, cavalgando o cavalo. Então as provas elas foram sendo adicionadas, mas lembrando que no começo era só uma prova de corrida. Agora, falando sobre os jogos em si, eles eram realizados só em 5 dias, então era todo um preparo, eram várias provas, mas era bem curto isso daí. Sendo que a data exata das Olimpíadas era decidida a partir das fases da Lua, né? Era sempre de 4 em 4 anos, mais ou menos na mesma época do ano, mais ou menos ali no meio do ano, como a gente faz hoje, porque era o verão, né? Mas a data exata era baseada nas fases da Lua, porque o terceiro dia tinha que coincidir com o ápice ali da Lua cheia. Como todo mundo sabe, todas as guerras, né, entre as cidades-estados gregas, elas eram interrompidas durante esse período. Só que era assim, são 5 dias de Olimpíada, mas a guerra não é interrompida só durante 5 dias. No começo eles paravam a guerra por 1 mês, depois esse período foi estendido para 2 meses até chegar a 3 meses. E por que uma Olimpíada realizada em 5 dias você precisava de 3 meses de paz? Bom, é porque as pessoas elas vinham de longe para ver os jogos, e aí os viajantes precisavam viajar com tranquilidade, sem ter uma guerra acontecendo ali no caminho. Lembrando sempre que a Grécia nessa época não era um país unificado, e aquelas cidades, estados ali que eram independentes, elas viviam arrumando treta uma com a outra e viviam guerreando. Mas neste período das Olimpíadas havia o que eles chamavam da paz olímpica. Enfim, de novo, os jogos eram realizados apenas em 5 dias, como eu falei, só que os preparativos começavam 1 ano antes, né? Porque eles precisavam nivelar as pistas, mesmo sendo sempre na mesma sede, no estádio da cidade de Olímpia, você tinha que sempre fazer aquela reforma. Então, nivelar a pista, limpar os templos e estádios e fazer pequenos reparos necessários. Faz todo aquele preparo para receber as pessoas. Os juízes eram escolhidos 10 meses antes e eles começavam a fazer todo o planejamento lá aí das provas e do evento. Os candidatos a atletas, porque era isso, né? O atleta para participar da Olimpíada tinha que passar pelas eliminatórias, né? Então os candidatos a atletas eles assumiam um compromisso de 10 meses antes,
né, que era mais ou menos quando os juízes eram escolhidos, eles começarem a treinar de forma quase que exclusiva, né, para alguns deles. E aí, um mês antes do início dos jogos, os juízes e os atletas se reuniam na cidade vizinha, ali na cidade de Elis, né, e inclusive era a cidade que, pelo menos nas primeiras edições, mais ganhava prêmios, né, que mais tinha atletas vencedores. Não havia esse conceito de medalha ainda, mas enfim, era a que mais vencia. E aí eles iam para essa cidade, e aí eles ficavam treinando, né, os atletas, ou candidato a competidores, sobre a supervisão dos juízes. E aí, se o juiz via que determinado atleta não estava em boa forma física ou não tinha as habilidades suficientes para competir, ele era eliminado. No final, os que sobravam competiam nas Olimpíadas, que era uma grande honra para esses atletas, né? E aí, nas vésperas dos jogos, é que eles iam realmente para a cidade sagrada de Olímpia, né? Que, como eu falei, é uma cidade sagrada, né? Toda com templos e toda dedicada a Deus. Inclusive, tinha uma estátua de Zeus ali, que era uma das 7 maravilhas do mundo. E aí, também, nessa época, nas vésperas, começava a chegar o público, né? Vinham príncipes italianos em seus lindos barcos, e aí subiam rios lá, viajantes em carruagens ou a cavalo, pobre vinha em carroça, enfim, camelôs vendendo comida, bebida, comerciantes em geral vendendo todo tipo de produtos. Todo tipo de pessoa de todos os lugares do mundo conhecido iam para assistir às Olimpíadas. O estádio, por exemplo, a gente tem uma noção, ele cabia coisa de 40 mil pessoas, né? Só no estádio, sem contar as pessoas que estavam circulando pela cidade e tudo. Então, era o maior evento da época, né? E não é muito diferente do que acontece hoje, se a gente pensar de todo esse movimento de pessoas e comerciantes e comércio informal, etc. E aí havia, né, realmente a abertura das Olimpíadas ali no primeiro dia, como a gente há hoje, né? Os atletas, eles desfilavam no estádio ali e eles faziam juramentos aos deuses, né? Que era uma festa, a princípio, religiosa. E aí, todas as noites havia muita festa, muita bebedeira, enfim, muita esbórnia. E aí, no terceiro dia, era quase que o ápice, né, do evento, é que havia a prova de revezamento, onde o último atleta, o vencedor, chegava com a tocha e acendia a pira, onde haveria os sacrifícios de bois, em homenagem a Zeus, né? Eram cerca de 100 bois que eram doados pela cidade de Elis, e esses bois eram sacrificados naquela pira, né? As pernas dos bois eram cortadas e queimadas em homenagem ao deus, e eles acreditavam, né, que Zeus se alimentava daquela fumaça ali. E já a carne, né, daquele sacrifício era usada numa churrascada que eles faziam lá no final daquele terceiro dia. E aí, no quarto dia, as provas continuavam, e no fim do quinto dia eram entregues os prêmios, diferente de hoje que o prêmio é entregue após as provas, né? Lá era após o quinto dia. E quando eu falo prêmio, não era nenhum prêmio em dinheiro, não é nada assim exacerbado, não. Era simplesmente aquelas folhas de oliveira, né, os louros da vitória, né, aquelas folhas de oliveira que a pessoa recebia e colocava na cabeça. Pode parecer pouco, mas era uma grande honra. E esses caras, esses atletas que ganhavam as competições, eles se tornavam pessoas extremamente populares, entendeu? Ele dava entrevista no Jô Soares e tal, enfim. Gravava tema cast, na época só com o Francisco, que ainda não tinha nascido, enfim. Tinha todo esse evento e tal, né? Idiota. Cara, tu fica falando bobagem aí, cara, mas eu ainda tô com a minha memória presa lá nos caras peladão correndo, cara. Mas era assim mesmo que acontecia a coisa? O pessoal competia tudo peladão, cara? Pois é, não, é verdade, sim. Mas como eu tinha prometido, eu vou explicar isso aqui. Bom, vamos lembrar aqui os ouvintes que a gente está falando de um período há muito tempo no passado. A gente está falando de cerca de 2000 anos atrás. Então, e a cultura grega, se hoje já a nossa cultura já é misógina, imagina na época, né, a cultura grega antiga. Ela era muito misógina. Então, por ser um evento também, ou talvez até principalmente religioso, né, de homenagem a Zeus, havia uma regra em que apenas homens podiam competir nesses Jogos Olímpicos da Antiguidade. E aí aconteceu algumas edições de mulheres se fingirem de homens para competir. O que acabava acontecendo porque as mulheres em algumas cidades, como por exemplo Esparta, elas podiam lutar em combate. Então elas, enfim, já tinha toda aquela parafernália, aquele uniforme ali de soldado, e aí era fácil ela acabar se passando por homem. Sabendo disso e tendo o caso que aconteceu disso daí, a solução para eles foi o seguinte: então todo mundo compete nu, que aí a gente vai ter como saber quem é homem, quem é mulher, né? Só ver lá, tem piu-piu, não sei o que, eles saberiam. E daí que surgiu, né? A todas as modalidades, as pessoas acabavam competindo nus, né?
Até fazer a hashtag, né? Mostra nude. Deve ter sido nessa época que apareceu essa hashtag. Pois é. Bom, eu tô aqui com o meu microfone mudo rindo um monte. Continua, pois é. cara. A mulher, ela podia, no máximo, assistir aos jogos. E isso se ela fosse solteira. A mulher casada não podia nem assistir, né? Houve até um caso de uma mulher que era viúva de um antigo campeão olímpico e que ela trouxe o filho para competir e ela se fingiu de treinador do filho. E o filho ganhou e aí a mãe toda feliz, né, pulou a cerca, ficou, enfim, foi lá abraçar o filho e o pessoal acabou percebendo por causa disso que ela era mulher. E daí ela acabou não sendo punida porque, enfim, o falecido marido dela era um atleta muito famoso, tinha sido campeão, e deixaram para lá, mas para evitar que isso acontecesse, depois foi criada uma outra regra, que também os treinadores tinham que estar nus. Mas isso tá virando uma esbórnia total. Pois é. Vamos então, lá. mulheres solteiras podiam assistir, mulheres casadas não. E aparentemente, acredito que a razão dessa discriminação contra as mulheres casadas era ligada ao aspecto dos jogos como um ritual religioso e de fertilidade. Então tinha esta coisa da mulher virgem poder assistir aquilo dali porque ela tinha essa pureza de pensamento e ia ver aquilo como uma coisa religiosa, não como uma coisa sexual, né? Claro, né, tinha também o motivo, né, do ciúme dos maridos que não queriam ver suas mulheres ali vendo aqueles atletas fortes e tal, musculosos, enfim, competindo ali. Se bem que, vendo aquelas estátuas gregas, daqueles gregos nus, eu acho que mesmo pelado não dá pra ver muita coisa não, porque, enfim... Exato, é uma lupazinha, de repente a gente até consegue ver alguma coisa. Vai que... Mas, Igor, me diz uma coisa, vai que, né? Diz uma coisa, tava tudo muito bonitinho, tá lá todo o pessoal grego pelado, correndo, aquela coisa, tal, festejando, enfim. Só que teve uma hora que esses Jogos Olímpicos lá na Grécia pararam de acontecer. Por quê, cara? Ah, Francisco, vai dizer que você não lembra, né? Eu que tinha que pedir pra você contar, você já tava... Eu acredito que você foi lá ver algum desses eventos ao vivo, né? Ah, cara, mas olha, eu não aguento mais essa encheção de saco, Igor. Olha, eu vou... Nessas horas eu sinto falta de botar no ar a hashtag Cadê você, Nerdandertal? Cadê você que não tá aqui pra responder essas coisas? Vamos fazer uma vírgula nesse episódio. Pois é, bom, mas brincadeiras à parte, né, foi por causa dos romanos, né, claro. Depois de um tempo, né, o poder das cidades gregas ele foi sendo reduzido e Roma passou a dominar aquela região e, enfim, boa parte do mundo conhecido. E os romanos eles chegaram a saquear alguns dos templos gregos para financiar suas guerras. Inclusive o imperador Calígula tentou levar a estátua de Zeus. Essa estátua de Zeus de Olímpia, que era uma das 7 maravilhas do mundo, era enorme, lá para Roma, não deu muito certo. E em 267, depois da Era Comum, né, uma tribo de bárbaros, e aqui a gente já estava começando a ter as primeiras levas de invasões bárbaras, né? Uma tribo de bárbaros vindo de onde hoje é a Rússia, né, invadiu Olímpia e destruiu parte dos edifícios. Então já ficou mais complicado ainda realizar as Olimpíadas, mas elas continuaram acontecendo. E daí em 393... depois da Era Comum, o imperador romano Teodósio, que foi o primeiro imperador cristão de Roma, proibiu todos os ritos pagãos. E como as Olimpíadas eram um culto, né, de homenagem, um evento de homenagem a Zeus, ele era considerado um rito pagão. Mas segundo a visão cristã, é evidente. Sim, obviamente, segundo a visão do cristianismo. Então, antes que o ouvinte venha depois me xingar e perguntar, não, mas você falou que Teodósio foi o primeiro imperador cristão, mas não foi Constantino, né? Calma, mas espera aí. Constantino ele era soberano do Império Romano do Oriente, né, que sede lá em Constantinopla. Aqui a gente está falando do Império Romano do Ocidente ainda. Então, o primeiro imperador cristão, poucos anos ali, alguns anos depois de Constantino, foi realmente Teodósio. E foi sob então o governo de Teodósio, né, que aconteceu a última Olimpíada da Antiguidade. E mesmo depois das Olimpíadas acabarem, ficou muito difícil elas voltarem, né? Porque, por exemplo, em 426, né, no ano 426, o Templo de Zeus ele foi destruído por um incêndio. Possivelmente, acredita-se que por ordem de Roma, né? E aí, novas invasões, nova leva de invasões bárbaras, nesse caso dos visigodos, vândalos e outras tribos em menor número, foram
acontecendo e mais coisas eram destruídas, e a cidade, enfim, de Olímpia ficava cada vez mais incapacitada de receber os jogos, né, de retomar esses jogos algum dia. E aí veio praticamente um golpe final, né, que no século V, um terremoto seguido depois, né, de uma série de tsunamis que causou uma grande inundação, destruiu o que restava da cidade, cobriu as ruínas com uma camada de vários metros de lama e, enfim, e aí realmente enterrou a cidade de Olímpia, né? A localização desse santuário, né, de Zeus e o templo, ela foi esquecida, né, por causa dessa destruição do terremoto. Só mais de 1000 anos depois, em 1766, depois de séculos de esquecimento, esse local foi descoberto por um antiquário inglês, né? Aí, a partir de 1875, foi empreendida uma escavação em grande escala naquela região e até os dias de hoje os trabalhos de pesquisa continuam. A cada ano a gente descobre mais coisas sobre a cidade de Olímpia, as ruínas, né, da antiga cidade de Olímpia. Por isso, esse evento, né, as Olimpíadas, deixou de ser realizado por muitos anos, até ele ser resgatado apenas no século XIX. Pois é, Igor, mas mesmo antes das Olimpíadas serem retomadas, elas eram lembradas e desde o século XVII havia eventos esportivos que usavam a expressão olímpico em seu nome. Mas claro, não eram as Olimpíadas como havia lá na Grécia e nem como a gente conhece hoje. O primeiro desses eventos foram os Jogos Olímpicos de Cotswold, que era uma competição anual realizada na cidade de Cotswold, na Inglaterra, e envolvia vários esportes. Essa competição foi organizada pelo advogado Robert Dover entre 1612 e 1642. L'Olympiade de la République, olha que chique, né? Era um festival anual que ocorreu na França na época da Revolução entre 1796 e 1798. Essa competição tentava resgatar alguns dos valores olímpicos gregos. A edição de 1796 foi o primeiro evento esportivo a adotar o sistema métrico como sistema de medidas oficial. Lá por 1850, na cidade inglesa de Wenlock, aconteceu a primeira classe olímpica, rebatizada 9 anos depois para Jogos Olímpicos de Wenlock. O evento também era anual e organizado pelo médico Dr. William Penny Brooks. No começo, o evento era mais um convite à população para realizar atividades físicas e socializar, mas depois o evento foi ganhando mais importância e olha só, ele existe até hoje. Inclusive, nas Olimpíadas de Londres de 2012, um dos mascotes recebeu o nome de Wenlock, em homenagem a este evento que foi um precursor do que hoje se entende por Olimpíadas. Ainda na Inglaterra, entre 1862 e 1867, a cidade de Liverpool abrigou o anual Grande Festival Olímpico, que foi idealizado por John Lennon, por John Hulley e Charles Melly. Nessa competição, pela primeira vez, foi feita a distinção entre os esportes que podiam ter atletas profissionais e os que só poderiam contar com os atletas amadores. Os moldes deste evento foram quase que completamente utilizados na primeira Olimpíada da Era Moderna, que aconteceria alguns anos depois. Em paralelo a isso, os gregos, orgulhosos do seu passado, também queriam reviver os Jogos Olímpicos. Claro que agora com um outro significado, já que a religião havia mudado. Então precisavam retirar o sentido de honrar a Zeus, como disse o Igor, né? E trocá-lo por valores como o esporte, a saúde e a paz entre as nações. E mesmo falando em paz, esse sentimento ficou mais forte na Guerra de Independência da Grécia em 1821, onde eles se tornaram livres do controle do Império Turco-Otomano. A Grécia queria resgatar sua antiga glória e uma nova edição dos Jogos foi primeiro proposta pelo poeta e editor do jornal Panagiotis Soltus, em um poema publicado em 1833. Nossa, parece que tá falando grego. Pois é, também acho, cara. Um riquíssimo empresário e filantropo grego chamado Evangelos Zapas propôs ao rei
Otto, da Grécia, financiar o renascimento das Olimpíadas, e assim foi feito em 1859. Este evento aconteceu na cidade de Atenas. Os atletas eram principalmente da própria Grécia e do Império Turco-Otomano. Esse empresário Zapas custeou também a restauração de um antigo estádio da Acrópole ateniense, para que futuros Jogos Olímpicos pudessem acontecer ali. Esse estádio abrigou os Jogos de 1870 e 1875. Nos Jogos de 1870, acredita-se que um total de 30 mil pessoas compareceram. Mas espera um pouquinho, esses ainda não eram os Jogos Olímpicos como a gente conhece hoje. Primeiro, que o período não era necessariamente a cada 4 anos, e segundo, que não era um evento mundial. Nenhum desses era, inclusive, que a gente citou até agora. Esses só aconteceram por causa de uma pessoa que foi aos Jogos Olímpicos de Wenlock em 1890, jogos esses que citamos agora há pouco, lembra? Inspirado na organização deste evento, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional, que a gente conhece hoje como COI. Essa pessoa pegou as ideias do Wenlock e mais as do grego Zapas, mas com algumas diferenças, tornar o evento como algo mundial e até por causa disso fazer com que a sede não fosse mais em um local fixo, mas que em cada edição os jogos acontecessem em um local diferente do planeta. Essa ideia era complexa, quase difícil de resolver numa Europa no fim do século XIX, mas pelo espírito desbravador deste homem e por estarmos vivendo numa época propícia para isso, que era o que? A nossa conhecida Belle Époque, ele acabou conseguindo fazer o que queria. Inclusive, você que está ouvindo a gente aqui, você pode dar uma pesquisadinha lá, se você ainda não ouviu o episódio 40, vai lá e escuta que a gente fala exatamente desse período da história que é a Belle Époque. Muito bem, esse homem que estou falando organizou na Universidade de Paris de 16 a 23 de junho de 1894 o primeiro Congresso Olímpico. Este congresso contava com diversas pessoas que faziam parte do COI naquela época, né? Eles decidiram os princípios que seriam os Jogos Olímpicos modernos e, até por respeito e uma homenagem à origem grega dos Jogos, ficou decidido que a primeira série dos Jogos Olímpicos modernos aconteceria em 1896 na cidade de Atenas, e o primeiro presidente do comitê organizador das Olimpíadas foi o grego Demétrios Vikelas. E quem foi esse cara aí, visionário, né, que planejou tudo isso? Bom, como o ouvinte já deve até saber, foi o barão Pierre de Coubertin, que o Igor vai dar uma palhinha a respeito da vida dele daqui a pouquinho. Bom, é isso mesmo, né? Bom, vamos entender melhor quem foi essa pessoa, né, o Pierre de Coubertin, e como se deu esse processo, né, de reviver as Olimpíadas. Bom, Pierre de Fred, que era o nome dele original, né, era um francês, nascido em Paris, na França, como a gente sabe, no dia 1º de janeiro de 1863. E aí depois ele ganhou um título de nobreza de barão de Coubertin. Ele tornou-se uma das maiores personalidades do esporte, né? Mas não é porque ele marcou algum gol numa partida de futebol, quebrou algum recorde mundial em corrida de atletismo, não. Mas é porque ele foi o homem, como a gente viu, que ele foi responsável por fazer renascer o que hoje a gente conhece como Jogos Olímpicos, né? Ele era um grande estudioso de pedagogia educativa, foi orientado inclusive pelo mestre Thomas Arnold na escola de rugby da Inglaterra, e lá o barão fixou o seu primeiro objetivo, ensinar a língua inglesa na França, já que ele estudou na Inglaterra, né? E a prática privada de esportes sem finalidade de competição, como era praticado na Inglaterra. O esporte simplesmente como atividade física e como atividade social. Bom, então o barão encontrou no início muito resistência, né, por parte da França, porque existia a diferença de mentalidade entre os dois países, né, França e Inglaterra. Havia também, obviamente, uma grande rivalidade entre França e Inglaterra, mas aí ele acabou combatendo esse fato com a criação de uma liga de educação física, na qual, nesta liga, ele atacava o velho sistema francês de ensino como um todo, mas principalmente no que diz respeito à prática esportiva. Aí, em 1892, na Universidade de Sorbonne, durante a sessão da Associação Francesa de Esportes Atléticos, o Pierre de Coubertin, em uma palestra que ele estava dando, ele veio com a seguinte proposta, bem ousada: restaurar os Jogos Olímpicos. E em 1893, após ele ter passado 4 meses nos Estados Unidos, o barão conseguiu um grande aliado para ajudar ele a trazer de volta os Jogos Olímpicos. E esse era o professor William Sloane, que mais tarde ele se tornaria
tornaria um dos homens mais fortes desse movimento olímpico, né? E em junho de 1894, Pierre promoveu o congresso aí que o Francisco citou. Inicialmente, a ideia era regularizar o esporte amador, né? Mas, na verdade, ele discutia a restauração dos Jogos Olímpicos. Lembrando aqui que a ideia de associar a Olimpíada com o esporte amador tem a ver com esse valor olímpico de você competir apenas como um modo de, enfim, social, enfim, não simplesmente competir para vencer, mas competir para competir, né, pela competição em si. Por isso... Vem aquela frase, né, o importante é competir e não vencer. Isso, né? isso. A gente sabe que quem compete quer vencer. Exatamente. Né? E isso tinha muito a ver com o amadorismo do esporte, que quando você se torna profissional, você depende de resultados para continuar mantendo seus patrocínios, etc. Então, por isso que muitos esportes olímpicos, até hoje, você precisa ser um amador para poder competir. Bom, então neste congresso aí, né, houve representantes de 11 países diferentes, né, havia no total 79 congressistas, representando 49 entidades esportivas. Então esse congresso, que esses membros iniciais do COI, eram basicamente representantes de diversas entidades esportivas de diversos países. Representante do atletismo, representante do remo, do hipismo, etc. Enfim, diversos esportes. E aí foi realizado esse congresso, e esse congresso chegou com uma série de princípios, né, que deveriam ser respeitados para a restauração dos Jogos Olímpicos. E entre eles a gente pode citar aqui, por exemplo, a celebração de 4 em 4 anos, como era na Grécia Antiga. Outro era a modernização do programa esportivo, ou seja, não seriam os mesmos esportes da Grécia Antiga, mas esportes praticados na atualidade. A rotatividade dos jogos entre as principais cidades do mundo. Então, isso já seria diferente da Grécia, não seria na mesma cidade sede. Cada edição seria numa cidade diferente. E aí, exclusão de provas infantis e escolares, né? Você tinha que ter uma determinada idade para competir. E a criação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? E a realização da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna no ano de 1896, em Atenas, na Grécia. Então ali foi criado o COI, e ali foi decidido isso, e que a Olimpíada seria criada na Grécia, e aí eles foram atrás de organizar isso, de patrocínios, etc., para fazer o evento acontecer. Aí, isso, lembrando, foi no meio do ano de 1894, aí em 12 de novembro daquele ano, de 1894, era constituído o primeiro comitê organizador dos Jogos, né, patrocinado por um príncipe grego, Constantino. E aí era o nascimento do Comitê Olímpico Internacional de fato, que mais tarde, em 1915, foi definitivamente estabelecido em Lausanne, na Suíça, possuindo aí todos os direitos sobre o símbolo, bandeira, lema, hinos do olímpicos até hoje. Inclusive é um tema polêmico, né, que o COI detém os direitos da palavra Olimpíada, dos arcos olímpicos, etc., e acaba perseguindo e processando até pequenas livrarias que usam esse termo. Então, se um supermercado, por exemplo, quiser lançar uma promoção Olimpíada de ofertas, você não pode. Você tem que pedir autorização do COI. Hashtag que sacanagem. Pois é. Enfim, em 1896, com a participação de 14 países, sendo que desses 14 países haviam 88 atletas estrangeiros e 123 gregos, eram então realizadas as primeiras Olimpíadas, ou os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Após a conquista de conseguir trazer de volta esses Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin não sossegou, ele continuou a luta, acabou assumindo a presidência do COI, né? E aí houve depois a realização das próximas Olimpíadas em 1900 em Paris, e as Olimpíadas continuaram sendo realizadas de 4 em 4 anos. E chegando, por exemplo, em 1912, onde foram realizados os Jogos em Estocolmo, na Suécia, e ali houve também a inclusão do pentátulo moderno. E foi também nessa edição, em 1912, que se criou a bandeira olímpica e o juramento olímpico, como a gente vai falar mais adiante. Aí, em 1920, né, o Barão de Coubertin recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em homenagem à sua devoção a esse espírito olímpico. Já em 1925, ele já estava cansado, enfim, de tanto trabalho, já estava com certa idade, aí ele passou a presidência do COI para o conde Henri de Baillet, da Bélgica. E aí, em 1937, na cidade de Genebra, na Suíça, o Barão de Coubertin teve um ataque fulminante do coração e morreu ali, já pobre, isolado, um pouco até esquecido, né, que já tinha abandonado a presidência do COI já há alguns anos, mas com a morte dele, ele foi extremamente reconhecido, e inclusive o seu coração foi transportado para a cidade de Olímpia, na Grécia, onde está até hoje em um mausoléu. Olha que bacana. Pô, legal mesmo. E aí tem uma frase dele muito legal, que ele fala o seguinte: o importante não é vencer, mas competir e com dignidade. E esse era o lema adotado, né, pelo Pierre de Coubertin. E essa frase, né, como o Francisco falou, o importante não é vencer, é competir, é frase do Barão de Coubertin. Exatamente. Então daqui a pouquinho a gente vai continuar.
Para o ouvinte entender melhor, quando falamos aqui de Olimpíadas, estamos nos referindo aos Jogos Olímpicos de Verão, que são aqueles que têm mais relevância para a gente aqui que está no Brasil, né? E que são os que originaram todos os demais Jogos Olímpicos. Então, falando desses Jogos específicos, o Rio de Janeiro receberá neste ano, né, em 2016, a 31ª edição das Olimpíadas da Era Moderna. Este ano, completamos 120 anos desde a primeira Olimpíada de Atenas, em 1896. Mas ser a 31ª Olimpíada não significa que essa seria a 31ª vez que a Olimpíada Moderna irá acontecer. Essa será a 28ª vez que ela vai acontecer. Ué, mas como assim, Francisco? Não, peraí, deixa eu explicar. As Olimpíadas sempre foram numeradas de 4 em 4 anos, mesmo quando os Jogos não aconteceram. Os primeiros Jogos foram em Atenas e 4 anos depois, em 1900, na Cidade Luz, né, em Paris, que era o centro cultural do mundo, como nós falamos lá no episódio 40 da Belle Époque. Inclusive, foi em Paris que pela primeira vez mulheres puderam competir em Olimpíadas, tá? Só um adendozinho aqui, ó. Lembre, ouvinte, que na Grécia isso era proibido e a edição anterior em Atenas manteve, né? A edição anterior que a gente está se referindo é a primeira, em 1896, que foi em Atenas, em homenagem lá aos gregos, né, antigos. E também, quando aconteceu essa primeira da Era Moderna, manteve-se a tradição, mulher não participou. Já em Paris, né, e numa época bastante desenvolvimento, que foi a Belle Époque, as mulheres puderam competir em golfe e tênis. A partir dessa edição, as mulheres puderam competir em todas as edições seguintes, mas foi apenas na edição de Londres de 2012. Isso mesmo, apenas em 2012. Ou seja, a Olimpíada anterior. A anterior à nossa, que a gente vai ter agora, né? Que havia mulheres competindo por todos os países participantes, porque mesmo tendo acontecido de que em 1900 as mulheres participaram no golfe e um outro aí que eu não me recordo agora, ainda demorou mais de 100 anos para que todos os países que estavam ali competindo tivessem mulheres nos seus quadros de atletas, né? Mas voltando aqui aos primeiros jogos, depois de Atenas e Paris, a terceira edição das Olimpíadas já foram fora do solo europeu, na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. E as seguintes, né, a essa foram em Londres e Estocolmo. Esta última aí em Estocolmo aconteceu em 1912. As próximas seriam em Berlim, em 1916, mas como os nossos ouvintes já sabem, né, em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e os Jogos de Berlim, de 16, né, foram evidentemente cancelados. Só que mesmo assim, eles foram contados como a sexta edição das Olimpíadas. A guerra acabou em 1918 e já em 1920 ela foi realizada na Antuérpia, na Bélgica. Só que tem mais uma coisa, outras duas Olimpíadas foram canceladas, a de 1940 em Helsinki, na Finlândia, e a de 1944 em Londres. Elas foram consideradas respectivamente a 12ª e a 13ª edições dos Jogos Olímpicos. Mas e por que elas foram canceladas, né? Alguém perguntaria. Por causa da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Os Jogos voltaram a ser realizados em 1948 em Londres, que era a cidade europeia menos destruída pela Segunda Guerra. Algo semelhante também aconteceu com as Copas do Mundo de Futebol. A primeira de 1930 foi no Uruguai, a de 1934 na Itália, mas depois disso veio a guerra e foram vários anos sem Copa e ela só voltou em 1950 no Brasil, para nossa infelicidade, né? Já que naquela época nenhum país da Europa tinha muitas condições de abrigar uma competição. E aí o Brasil sediou a Copa do Mundo de 1950, tomou um tufo lá do Uruguai, a gente lembra até hoje, né? Hashtag isso nunca mais. Isso nunca mais até o 7-1, mas enfim. não fala isso. Bom, aliás, aqui a gente só tá falando da Copa do Mundo só para dizer que, inclusive, a própria Copa do Mundo, né, o fato dela ser realizada a cada 4 anos foi inspirado no calendário das Olimpíadas, né? Mas voltando a falar da guerra, né, nós sabemos que ela foi causada, né, pela Alemanha nazista, né? Só que antes da guerra estourar, a Olimpíada foi realizada em Berlim, já sob o comando do Bigodinho Maldito. E essa aí é uma história bem interessante que eu vou pedir pro Igor contar daqui a pouquinho pra gente.
Pois é, o Hitler, né, antes de virar nome de depilação, ele acabou... Mas que é isso, cara? Hoje não tá terrível. Ele foi, né, o Führer, né, o líder alemão, e ele era o líder alemão durante as Olimpíadas de Berlim em 1936. Essas Olimpíadas, né, de Berlim em 1936 aconteceram no governo da Alemanha nazista, que estava, né, como eu comentei, sob o domínio do austríaco Adolf Hitler. Sim, ele era austríaco, ele não era alemão, mas imagine aqui que houve ali uma grande crise financeira que abalou o mundo inteiro em 1929. A Alemanha foi um dos países que mais sofreram com essa crise, né? Além disso, e principalmente, é importante lembrar que a Alemanha perdeu muito com a derrota na Primeira Guerra Mundial, principalmente por causa das condições que foram impostas ao Tratado de Versalhes, entre outras coisas. A Alemanha, por exemplo, teve que pagar pelos custos da guerra, então isso deixou a economia alemã muito deficitária, mas mesmo assim, depois de alguns anos, a economia alemã começou aos poucos a se reerguer, e ela começou aos poucos a mostrar alguns sinais positivos. E aí esse crescimento acabou dando uma certa notoriedade à Alemanha e capacitou-a a se candidatar novamente a receber uma Olimpíada. Lembra que ela tinha sido escolhida em 1916, seriam os primeiros jogos a serem realizados na Alemanha, mas os jogos foram cancelados por causa da Primeira Guerra Mundial, e aí, de fato, nenhuma Olimpíada tinha acontecido no solo alemão, apesar dela ter sido a suposta sede dos Jogos de 16. Então, em 1931, a Alemanha acabou sendo escolhida como a sede dos Jogos Olímpicos de 1936, né? E a cidade sede Berlim. Mas ali já no início dos anos 30, né, o jovem partido nazista ele começava a se destacar bastante na política, com um discurso, inclusive, muito xenofóbico, enfim, um discurso que tentava encontrar culpados ali para a crise alemã, para os problemas alemães e tal, e acabou ganhando uma popularidade muito grande, acabou conseguindo alguns assentos ali no parlamento, até que, através de várias ações, inclusive nos bastidores, o Adolf Hitler chegou ao cargo de chanceler, que seria um equivalente ao primeiro-ministro, e posteriormente, né, o cargo de líder supremo, né, o Führer. Isso aconteceu, né, ele chegou ao poder, e de fato, no ano de 1934, 2 anos antes das Olimpíadas de Berlim serem realizadas. Até então, até antes de chegar no poder e no começo, né, o Hitler fazia discursos dizendo que era um absurdo a Alemanha sediar os Jogos, que era um gasto muito grande, que aquele dinheiro poderia ser utilizado de outras formas, que não dava para você poder receber uma Olimpíada num momento de crise como esse, etc. Enfim, mas depois ele começou a perceber que as Olimpíadas eram um evento com um poder muito grande de aglomeração de massas, né, como ele mesmo dizia, né? E os Jogos Olímpicos, por causa disso, acabaram ganhando a simpatia dele, ele mudou de opinião. E aí ele e o ministro de propaganda dele, né, o famoso Goebbels, acharam que aquela ali era uma boa oportunidade dele mostrar ao mundo, né, as grandezas da Alemanha, né, a grandeza germânica, e principalmente ele mostrar para o mundo a superioridade da raça ariana. E aí, sendo assim, né, o partido nazista que já estava no poder, né, ele, enfim, não poupou gastos, gastaram mesmo, e enfim, o governo foi fazendo os melhores estádios que podia, melhor infraestrutura, né, na época. Só para você ter uma ideia, o estádio olímpico construído para os Jogos de Berlim, ele foi 30 vezes mais caro que o estádio olímpico construído para receber as Olimpíadas anteriores, que foram em Los Angeles, né, custou, na época, o equivalente a 30 milhões de dólares, que hoje pode parecer pouco, né, para construir um estádio, mas que, se você pensar em 1936, era muita grana. Era uma baba de grana, cara. Bom, então o governo alemão preparou uma Olimpíada para bater todas as outras, seja em luxo, em grandiosidade, enfim, para ser realmente a melhor, porque ele queria fazer essa propaganda de mostrar a superioridade alemã. E aí Hitler assumiu, esses esforços foram mais intensificados e, inclusive, com propagandas educativas em escolas e na rádio e na televisão, que tinha sido inventada recentemente, que estava exaltando para o povo alemão, tentando engajar o povo alemão, exaltando o poder de união das massas que os Jogos Olímpicos poderiam causar e que era importante a Alemanha causar um bom impacto, né, para o resto do mundo. Só que a gente sabe, óbvio, né, que Hitler não era nenhum bobo, ele não estava ali a fim de seguir esses ideais olímpicos de justiça e paz. O que ele queria era ganhar de qualquer guerra, assim como em qualquer guerra, né, ele queria. Então, no ano de 1936, em 1º de agosto, foi realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim, que contaram na época com uma presença recorde de 49 nações sendo ali representadas, com mais ou menos 4.000 atletas, né, para ser preciso, 3.963, sendo que destes, 328 mulheres em 22 esportes diferentes nas Olimpíadas. E aí houve esse desfile, né, bem grandioso da cerimônia de abertura,
que contou com um público no estádio de 100 mil pessoas, que ficaram, inclusive, muito bem acomodados, né, confortavelmente ali no Estádio Olímpico, lá em Berlim. Inclusive, é uma cena que os jornalistas na época, eu lembro até com um certo pavor, que é uma coisa que eles falaram que dava medo, o público fazendo a saudação nazista quando o Hitler apareceu no camarote ali, no púlpito onde ele ficava. E aí, ao final da cerimônia de abertura, chegou, né, um corredor com a tocha olímpica e acendeu a pira olímpica. E aqui há um fato inédito, né? A tocha olímpica, ela passou a ser introduzida nesses Jogos Olímpicos modernos nos Jogos de Amsterdã em 1928. Então, 2 edições anteriores. Só que simplesmente havia a tocha olímpica e essa tocha olímpica acendia a pira. O conceito de atletas correrem com a tocha vindo lá da cidade de Olímpia até Berlim, enfim, como se houvesse aquela chama olímpica dos gregos fosse trazida até a cidade-sede atual, isso foi uma invenção do Hitler, acredite ou não, e foi usado pela primeira vez nessa Olimpíada. Né? E o Hitler fez isso porque ele queria, né, de todas as formas, conectar o presente alemão com a grandiosidade da antiguidade. Então ele fez isso como propaganda mesmo, né, para mostrar. E aqui é bom, claro, deixar que quando Berlim foi escolhido como sede dos Jogos em 1931, né, vamos só enfatizar isso aqui, o Hitler não tinha chegado ao poder ainda. Né, então a Alemanha foi escolhida como sede antes do Hitler se tornar o líder do país. Quando ele se tornou Führer, e aí foi que ele começou com as suas medidas antissemitas, muitos países pensaram em boicotar os jogos e não mandar atletas. Mas no final, que fique claro, apenas um país boicotou as Olimpíadas de Berlim por causa do antissemitismo, né? Por causa do tratamento que a Alemanha dava aos judeus, que foi a Irlanda. Só ela. Todos os outros países ficou só na promessa, mas acabaram mandando. Aliás, para deixar as coisas claras, o antissemitismo nessa época não era exclusividade da Alemanha, né? Os próprios Estados Unidos retiraram 2 atletas judeus da prova de revezamento 4x100 um dia antes da competição, e isso foi uma atitude antissemita. Então atitudes assim, elas foram repetidas inclusive por outras nações também. Então o antissemitismo, ele era uma coisa generalizada na Europa naquela época. Mas voltando aqui para o tema Olimpíadas. As Olimpíadas nessa época já tinham a duração mais ou menos que tem hoje, né, 15 dias, e elas foram extremamente bem organizadas, né, como os alemães normalmente organizam tudo muito bem. No final, né, as Olimpíadas terminou com a Alemanha em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, né? Elas ganham 89 medalhas, sendo 33 de ouro, e deixando os então campeões, né, de quase todas as edições dos Estados Unidos na segunda colocação com 24 medalhas de ouro, 56 medalhas no total. Isso era algo que o Hitler esperava, só que ele esperava uma vitória mais esmagadora ainda dos alemães, né, do grupo racial arianos, que na verdade nem existe, mas vamos usar esse termo que era o termo que ele utilizava. Mas aqui vem a parte mais legal, na minha opinião, desses jogos. A expectativa do Hitler, ela foi frustrada principalmente no esporte em que ele mais queria ganhar, que era o atletismo, que era o esporte mais nobre, e é ainda hoje considerado o esporte mais nobre, né, das Olimpíadas, por causa dessa ligação com as Olimpíadas antigas. Eram os esportes praticados nas primeiras edições olímpicas na Grécia Antiga. Então, nesses, principalmente, o Hitler queria dominar, que são, enfim, os esportes também que demonstram mais capacidade física, né? Só que essa expectativa do Hitler foi frustrada pela vitória ali de um pequeno grupo de atletas negros norte-americanos que levou a maior parte das medalhas no atletismo. Quer dizer, não bastava não ser alemão, era negro ainda. Então isso pro Hitler deve ter sido péssimo, né? Deve ter tido um ataque de urticária. E além disso, né, os alemães também fracassaram muito em vários esportes coletivos, né? Esportes pelos quais assim, os alemães treinaram pesadamente anos a fio, que era uma política de Estado praticamente conquistar o máximo de medalhas possível. Inclusive, um parênteses aqui, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usou as Olimpíadas durante muito tempo para conseguir, para tentar mostrar a superioridade de um regime sobre o outro, para fazer propaganda de regime, né, um contra o outro, né, comunismo contra o capitalismo e vice-versa. Exatamente. Bom, e olha que o Hitler, ele queria até proibir atletas judeus e negros de participarem dos jogos, né, mas vários países ameaçaram boicotar, e aí ele acabou mudando de ideia muito a contragosto e acabou admitindo que atletas negros e judeus participassem dos jogos, e no final acabou vendo aquilo até uma oportunidade de mostrar a superioridade alemã, né? Principalmente, mais uma vez, no atletismo. Mas como eu comentei, né, alguns atletas negros jogaram por terra essas ideias racistas do Hitler. E eu vou destacar aqui uma pessoa que o ouvinte já deve estar cansado de saber, é o Jesse Owens. O Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo. Ele ganhou nos 100 e 200 metros rasos,
no salto em distância e revezamento 4 por 100. Inclusive, o Hitler não ficou ali para entregar as medalhas para esses atletas, né? Ele saiu do estádio irritado antes e recusou-se a entregar as medalhas, né? E esse momento é considerado por todo mundo como um marco, né, da vitória do esporte sobre o racismo. Mas, infelizmente, nem toda a Olimpíada que aconteceu na Alemanha teve um final tão glorioso como esse aí, né, Francisco? Não, Igor, não teve. A gente vai falar já a respeito disso. Just for tonight, if you stay with me, I have a right to all you give me. You have the choice of love or laughter. I hear my voice, the morning after. Bom, vamos falar de outra Olimpíada em solo alemão, só que dessa vez na cidade de Munique. As festividades já se encontravam lá pela segunda semana. Era dia 5 de setembro de 1972. 8 palestinos do grupo terrorista Setembro Negro, suspeito de ser ligado à OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, invadem a Vila Olímpica de madrugada, matam 2 membros da equipe de Israel e fazem outros 11 deles de refém. O objetivo desse pessoal aí, desses terroristas, era conseguir a libertação de mais de 200 árabes presos lá em Israel. Só que o governo israelense foi implacável e se recusou a negociar com os terroristas. Bom, após 15 horas de negociação, os palestinos aceitaram uma proposta da polícia, que seria a seguinte: seguir de helicópteros até um aeroporto, onde um avião os levaria para o Egito com os 11 reféns. Mas o plano, na verdade, era outro. O plano era levar os palestinos até a base aérea de Otã e emboscá-los e passar fogo nos cabras sem vergonha. Mas vamos lá, os helicópteros chegaram, pegaram os carinhas lá, os terroristas e os atletas, e levaram lá para esse tal desse aeroporto. 2 palestinos, então, resolvem checar se aquilo tudo não se tratava de uma armação, de uma tocaia. E claro, né, eles desceram do helicóptero, deram uma olhadinha e falaram, é armação. Aí eles acabam voltando correndo por uma aeronave e 5 atiradores da polícia acabam abrindo fogo e acerta um deles. Nesse mesmo momento, carros blindados param ao lado de um dos helicópteros e um terrorista foge e pouco antes de ser alvejado, ele pega uma granada e joga dentro da aeronave. A explosão mata os atletas que estavam naquele helicóptero e também alguns palestinos. O tiroteio continua fechado. Os 4 pilotos dos helicópteros fogem e um deles é atingido. Um policial acaba morrendo e os palestinos ficam entrincheirados atrás das aeronaves. Ao ver a explosão, um outro terrorista acaba executando os reféns que estavam com ele. Só ele e um companheiro ficaram vivos e acabam subjugados pela polícia. Saldo final: 19 mortes. Apesar da nuvem negra que baixou em Munique depois do episódio, os jogos ficaram suspensos por apenas mais um dia, quando os corpos dos atletas foram velados no Estádio Olímpico. Mesmo com os protestos de Israel, os jogos foram até o fim. Meses mais tarde, os 2 terroristas sobreviventes foram soltos em troca do fim do sequestro de um avião da companhia aérea Lufthansa. Isso levou Israel a criar uma força-tarefa que ficou conhecida como Ira de Deus, que encontrou e assassinou um dos terroristas. Era só o início de uma bola de neve que até hoje não para de crescer, não é mesmo, Igor? Por causa disso, né, Israel acabou ordenando o Mossad, né, para ir atrás desses terroristas que eram soltos e tal, e ia matando um por um mesmo, de forma secreta. Eles não admitem, obviamente, né? E só complementando aqui, há um filme bem bacana chamado Munique, né, que fala desse episódio. É um filme bem interessante. Bom, agora vamos sair um pouco dessa linha do tempo, né? A gente estava em 1972 e vamos falar dos Jogos Olímpicos de 1996, né? Mas por que exatamente esses? Bom, porque se o ouvinte lembra bem, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna são de 1896. Então, esses foram aqueles que comemoraram 100 anos das Olimpíadas Modernas. Então, nada mais justo do que realizá-los de novo em Atenas, né? Bom, só que não foi isso que aconteceu. E aqui o que eu vou falar não é nada oficial, mas enfim, é o que acredita que realmente aconteceu. O principal patrocinador das Olimpíadas era a Coca-Cola. Então eles fizeram uma enorme pressão nos bastidores, um lobby muito grande, para que os jogos fossem realizados na sua cidade sede, Atlanta, nos Estados Unidos. Bem, como eu falei, não é a versão oficial, mas é o que muita gente acredita, é o que muita gente acha que provavelmente é o que aconteceu, porque havia um sentimento muito grande de que essas Olimpíadas deveriam ser em Atenas e acabou
acontecendo em Atlanta. Coincidência ou não, é a sede do principal patrocinador. Na época, né, vários membros votantes do COI, enfim, esses membros que acabam escolhendo a cidade sede, foram acusados de suborno, de terem se vendido e recebido dinheiro por isso, mas no final nada ficou provado e as coisas acabaram ficando por isso mesmo. As Olimpíadas já foi polêmica já na escolha da sede. E nas Olimpíadas em si, os jogos enfrentaram vários problemas, principalmente por causa do trânsito em Atlanta, que é caótico, e eu posso falar isso de experiência própria, porque eu já fui em Atlanta inúmeras vezes, a empresa em que eu trabalho, a sede é em Atlanta, então eu já fui lá muitas vezes. Ela tem ao lado de Los Angeles o pior tráfego, o pior trânsito dos Estados Unidos. Imagina na época de Olimpíadas, então devia ser caótico realmente. Foi realizado, enfim, no meio do ano, e em Atlanta faz muito calor no verão, então havia um calor extremo durante boa parte das competições, de atleta, inclusive passando mal em algumas competições a céu aberto, né? E, enfim, falando aqui em calor, né, mas houve um episódio, talvez um dos mais emocionantes das Olimpíadas de Atlanta, que a gente comentou, inclusive, num dos episódios anteriores, que foi com Muhammad Ali, aqui já aposentado, já com uma certa idade, né? Mas ele teve a honra de ser o atleta que acendeu a pira olímpica, né? Foi o último a levar a tocha olímpica até a pira. E foi emocionante porque ele já estava sofrendo, enfim, nitidamente já estava com um estágio avançado da doença de Parkinson, né? Então ele segurando a tocha olímpica todo tremendo, né? Foi uma coisa bem bacana. E também foi emocionante por causa daquela história que a gente comentou no episódio do Muhammad Ali, que ele jogou a medalha que ele ganhou nos Jogos de Roma em 1960 no Rio, né? Revoltado por causa do racismo que ele sofria. E por conta disso, o COI acabou oferecendo para ele uma outra medalha de ouro em substituição àquela que ele tinha jogado no Rio. Mas se você quiser saber mais, volta alguns episódios aí, se você não escutou ainda, e ouve lá o episódio que a gente falou do Muhammad Ali, que a gente comenta isso com mais detalhe. Mas houve com certeza o maior momento negativo dessas Olimpíadas, que foi o atentado à bomba que aconteceu no Centennial Olympic Park, que inclusive, se você for em Atlanta, eu recomendo passear, um lugar bem bonito. E houve um atentado à bomba lá, que foi um parque construído com, inclusive, dinheiro de doação das pessoas para as Olimpíadas, e esse ataque à bomba acabou matando 2 pessoas, né? E isso, enfim, foi uma coisa muito triste. Inclusive existe uma parte lá do parque em que faz uma homenagem a essas vítimas, né? E enfim, um destaque positivo foi, além da questão do Muhammad Ali de ter acendido a pira, né, foi o fato da Palestina ter sido reconhecida como país independente pelo COI, né, como nação soberana, e por isso, pela primeira vez, a Palestina pôde participar de uma Olimpíada com seus próprios atletas, com a sua própria bandeira. Isso aconteceu em Atlanta em 1996. Mas ainda a gente tá falando aí de Jogos Olímpicos de verão, né? Jogos Olímpicos de inverno. A gente até falou que, inclusive, esse que vai acontecer aqui no Brasil em 2016 é o Jogos Olímpicos de verão. Mas como a gente comentou lá no começo, não é apenas de Olimpíadas de verão que o COI vive, né? Que ele existe só para isso. Por questões climáticas, vários esportes não podiam ser incluídos nos Jogos Olímpicos. Eu estou falando de esportes que são feitos, né, executados na neve ou no gelo, que se fossem incluídos, né, nos Jogos Olímpicos de verão, teriam que mudar as datas dos Jogos, que normalmente acontece no meio do ano, e reduzir muito os locais candidatos à sede. Não bastasse isso, não teria como ter numa mesma competição esportes de verão e de inverno. Que como é que se faz uma prova de atletismo a céu aberto com temperaturas negativas? Ou então, como é que você vai ter numa mesma estação neve, gelo e sol e calor? Isso, Como é que você vai fazer, por exemplo, uma prova de remo num lago congelado, né? Então, enfim, não dá para você conciliar. Então fica aqui claro que os esportes de inverno precisam ser disputados de forma separada dos esportes de verão, né? Os esportes de inverno no inverno. A primeira vez que houve uma competição internacional reunindo vários esportes de inverno foi lá em 1924, na cidade francesa de Chamonix. Era a Semana Internacional de Esportes de Inverno. Em 1926, o COI deu o status de Olimpíadas para esses jogos e passou a então organizá-los também.
Coincidência que em 1924 as Olimpíadas de Verão foram em Paris. Então, no começo, os Jogos Olímpicos de Inverno aconteciam no mesmo país sede que as Olimpíadas de Verão e no mesmo ano. Então, o que acontecia é que no mesmo ano um país ele hospedava, ou ele sediava duas Olimpíadas, né? A de Verão e de Inverno. Bom, pelo menos essa era ou foi a tentativa. Em 1928, por exemplo, os Jogos de Verão foram em Amsterdã, onde pela primeira vez foi usada a tocha olímpica, e as de Inverno foram já lá na Suíça. Isso aconteceu até a quarta edição na Alemanha em 1936, ano em que Berlim sediou os Jogos de Verão e Garmisch-Partenkirchen sediou os Jogos de Inverno. Depois de duas edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, os jogos passaram a ser realizados por países diferentes, mas continuaram a acontecer no mesmo ano. Em 1986, o COI decidiu intercalar os jogos de verão e de inverno, realizados sempre nos anos pares. Assim, os jogos de Albertville, na França, em 1992, foram sucedidos pelos jogos de Lillehammer, na Noruega, em 1994. Essa decisão foi tomada porque os jogos de inverno começaram a se tornar bem grandes e ficou muito difícil organizar dois eventos no mesmo ano. Imagina a trabalheira que devia dar, né? Aliás, tem um filme bem engraçado sobre as Olimpíadas de Inverno e que é baseado em uma história real. E ele se chama Jamaica Abaixo de Zero, que conta a façanha de uma equipe de bobsled da Jamaica que decide participar das Olimpíadas de Inverno em 1988 em Calgary, no Canadá. Esse esporte bobsled é aquele que o pessoal vai deslizando, né, num túnelzinho, uma coisa isso, assim, não é? Isso. Tipo um tobogã, né? Que inclusive é perigosíssimo, né? Exato, é. Bom, os últimos jogos foram em Sochi, na Rússia, em 2014, e os próximos serão em 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E nós estamos falando, evidentemente, dos Jogos do Inverno. Pois é, e além das Olimpíadas de Verão, além das Olimpíadas de Inverno, existe outra competição olímpica que é muito importante e que o Rio também vai sediar este ano, que são os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Eles incluem atletas, né, com deficiências físicas, né, deficiência de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficiências mentais. Ele foi realizado pela primeira vez em 1960 em Roma, na Itália, e tem sua origem em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde aconteceram as primeiras competições esportivas para pessoas com deficiência, né? E naquela época, né, era uma forma de reabilitar militares que foram feridos na Segunda Guerra Mundial. Aí era um incentivo, né, para esses militares eles se esforçarem para se reabilitar, para poderem competir. O sucesso das primeiras competições, né, acabou proporcionando um rápido crescimento de todo o movimento paralímpico, que já em 1976 contava com 40 países. E nesse mesmo ano foi realizada a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, levando mais pessoas deficientes à possibilidade de praticar esportes em alto nível. Então a gente tem as Olimpíadas Paralímpicas de Verão e de Inverno. Os Jogos de Barcelona em 1992 representam um marco para o evento, já que pela primeira vez os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos trabalharam juntos, né? O apoio do Comitê Olímpico Internacional após os Jogos de Seul em 1988 proporcionou a fundação em 1989 do Comitê Paralímpico Internacional, e desde então os dois órgãos desenvolvem ações em conjunto visando o desenvolvimento do esporte para deficientes. 27 modalidades, então, compõem o programa dos Jogos Paralímpicos, sendo que 25 já foram disputadas e 2 vão estrear este ano, em 2016, no Rio de Janeiro. Além das modalidades adaptadas, né, ou seja, são modalidades disputadas nos Jogos, no caso aqui de verão, né, como, por exemplo, atletismo, natação, basquetebol, tênis de mesa, esqui, alpino e curling, no caso dos esportes de inverno, né, há também aqueles esportes que são disputados exclusivamente por pessoas com deficiência, como o boccia e o goalball, né, e também o futebol de 5. Esses não são disputados nas outras Olimpíadas. Ao longo da história, né, a gente tem diversos atletas com deficiência que participaram também das edições dos Jogos Olímpicos, digamos, mais antigos, né? Inclusive conseguiram resultados expressivos. Mas houve um caso único de um atleta profissional que fez o caminho inverso, ou seja, ele competiu nos Jogos Olímpicos de Verão e depois nos Jogos Paralímpicos. Eu estou falando aqui do esgrimista húngaro
Paul Sekeres, né, que ele conquistou uma medalha de bronze em 88 em Seul. Após os Jogos, ele sofreu um acidente de carro e que o deixou paraplégico, e aí depois ele participou, após isso, de mais 5 Jogos Paralímpicos. E falando no Brasil, né, que vai sediar esse ano os Jogos, né, ele tem conseguido destaque cada vez maior nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos, né? O país, ele estreou em 76 e conquistou a sua primeira medalha já na edição seguinte, e em 2008, pela primeira vez, ele encerrou a competição no quadro de medalhas ali entre as 10 nações, né, entre os 10 primeiros colocados, né, ficando em 9º lugar com 47 medalhas. E a gente pode falar que os nadadores, por exemplo, Clodoaldo Silva e Daniel Dias, e os corredores Lucas Prado, Adria Santos e Terezinha Guilhermina, são alguns dos destaques paraesportivos do país. Exatamente, Igor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre controvérsias e polêmicas nas Olimpíadas. There you stood, battle teacher, looked so good. Bom, como é uma competição realizada há 120 anos, os Jogos Olímpicos colecionam não apenas vários momentos bonitos, mas também inúmeras controvérsias. Muitos países boicotaram alguns jogos em sinal de protesto por vários motivos, como a gente vai ver agora, né? Houve polêmicas envolvendo racismo e misoginia e casos de países proibidos de participar, como por exemplo a Alemanha após as 2 guerras mundiais e seus aliados também. Desde a primeira edição dos Jogos, houve muita disputa territorial e política no mundo, e é claro que isso acabou refletindo nos Jogos, né? Por exemplo, em 1908, a Finlândia ainda era um ducado pertencente ao Império Russo, foi autorizada a participar, mas não pôde usar uma bandeira própria. Em 1920, a cidade-sede escolhida havia sido a cidade de Budapeste, mas como o Império Austro-Húngaro foi aliado da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, a sede foi trocada para Antuérpia, lá na Bélgica, por influência da França, que tinha a maioria dos votantes no Comitê Olímpico. Interessante, né, Igor? O objetivo é promover o esporte, mas sempre tem uma politicagem, né, cara? Tem sempre uma porra de uma politicagem no meio, né? Pra É só ver os atuais escândalos do COI aí, denúncias de corrupção, pra gente ver que o ser humano consegue estragar tudo. Exato, mas vamos adiante. A Alemanha e os países aliados ficaram de fora deste ano e também dos jogos seguintes, que foi em 1924. A Alemanha também ficou de fora, assim como o Japão, de uma Olimpíada depois da Segunda Guerra Mundial em 48. Naquele ano, a União Soviética foi convidada a participar, mas não enviou absolutamente nenhum atleta. E aqui é importante a gente ressaltar que a União Soviética não participava das Olimpíadas até então. Ela e outros países comunistas organizavam outros jogos entre si, que eram chamados de Jogos do Povo. Eu adoro, porque comunista, para usar a palavra democracia e povo no discurso, eles não medem esforço. Um comentário sobre isso aí, totalmente fora, mas você quer ver os países mais autoritários são aqueles que têm a palavra democrático no nome, igual República Democrática do Congo, por exemplo. Na verdade, vários países da África, né, tem essa palavra democrático. República Popular da China, Coreia do Norte também tem democrático no nome. Tá, mas não vamos perder a fé, vamos lá. No entanto, eles aceitaram, né, esses países comunistas, participar dos jogos seguintes que ocorreram em 1956 e que foram realizados em Melbourne, na Austrália, sendo que as provas de hipismo aconteceram na Suécia, mas aí não foi culpa dos comunistas, foi por causa de leis de quarentena da Austrália que dificultavam o uso dos cavalos. Pela na Austrália, me parece que na época, se não hoje, mas na época, quando chegava um animal, ele tinha que ficar em quarentena, não podia ser exposto, tinha que ficar em observação, e aí, claro, não ia dar, né? Não dá pra esperar uma quarentena de cavalo pra fazer. É interessante isso, né? A Olimpíada 56 que foi disputada na Austrália, mas uma categoria foi disputada muito longe na Suécia. Pois é, por questões aí de saúde. Né? Bom, nesta Olimpíada de 1956, 7 países boicotaram os Jogos. A União Soviética participava pela primeira vez, só que ela tinha acabado de invadir a Hungria para conter uma revolta popular que queria derrubar o regime socialista do país. Por causa disso, Holanda, Espanha e Suíça não enviaram nenhum atleta. Já o Egito, Iraque e Líbano boicotaram porque o Egito foi invadido por Israel. Reino Unido e França, após o Egito nacionalizar o canal de Suez. Por fim, a China também boicotou porque um de seus territórios, Taiwan, foi admitido, né, a competir, né, como um país independente com o nome de Formosa. Caramba, cara, mas
Política é uma coisa legal, mas tem hora que enche o saco. Mas tu tem mais alguma coisa pra falar pra gente daqui a pouco aí? Tenho, mas depois de uma musiquinha. Bom, então, continuando aqui, em 1964, né, após uma grande pressão internacional e ameaça de boicote de vários países africanos, o COI acabou suspendendo a África do Sul das Olimpíadas e de qualquer esporte olímpico enquanto durasse a política de apartheid. Então a gente sabe, né, que essa política vigorou durante anos na África do Sul, né, de separação e de segregação racial, e essa então suspensão ela começou em 64 e ela durou até 1992, bastante tempo, quando foi que a África do Sul então voltou a competir em Barcelona. Os Jogos 64 aconteceram em Tóquio e foram os primeiros a acontecerem na Ásia. Então apenas em 64 aconteceram os primeiros Jogos na Ásia. Os Jogos seguintes, em 1968, foram realizados na cidade do México, 2 anos antes da Copa do Mundo, naquele mesmo lugar, né, em que enfim, o Brasil viu o Pelé ali se sagrar tricampeão. Pois bem, falando dessas Olimpíadas do México em 68, 10 dias antes, mais ou menos ali, um grupo de estudantes protestou contra o autoritarismo do governo mexicano, né? Eles queriam ali chamar a atenção da imprensa internacional, que estava toda ali por causa das Olimpíadas, só que o governo acabou respondendo com muita violência, foi uma resposta brutal, né? E isso acabou culminando com o que ficou conhecido como o massacre de Tlatelolco, onde mais de, pasme, 2.000 pessoas foram baleadas pelas tropas do governo. Muita gente. E ainda nesses Jogos do México, né, 2 atletas norte-americanos negros ganharam as medalhas de ouro e bronze nos 200 metros rasos. E por que eu estou enfatizando o fato deles serem negros? É porque no pódio, eles, na hora de receber as medalhas, né, de ouro e bronze, eles abaixaram a cabeça, né, para a bandeira americana. Enfim, eles se recusaram a olhar para a bandeira americana e ergueram o punho, que era o gesto, né, representativo, né, dos Panteras Negras. Então, e aquilo ali foi um protesto deles contra as políticas raciais americanas e um ato, né, de apoio ao movimento dos Panteras Negras, que a gente falou um pouco melhor também lá no episódio sobre o Muhammad Ali, mas que um dia vai ter um episódio exclusivo. Isso aí, né, gerou uma repercussão enorme no mundo e chamou mais ainda a atenção do mundo para essa questão racial nos Estados Unidos, né, que já, enfim, Martin Luther King, Muhammad Ali já estavam chamando atenção para aquilo, mas esse ato, enfim, adicionou, enfim, mais atenção ainda a esse assunto. Aí os jogos seguintes, né, em 1972, conforme a gente já falou, foi onde aconteceu o atentado lá em Munique, mas além disso, 2 outros fatos chamaram a atenção lá nesses Jogos 72. O primeiro foi na final do basquete masculino entre as 2 potências que estavam ali disputando a hegemonia mundial durante a Guerra Fria. Eu estou falando de Estados Unidos e União Soviética. Imagina uma final de basquete entre Estados Unidos contra a União Soviética no auge da Guerra Fria. Opa! Não só isso. Faltando 3 segundos para o fim, os americanos estavam liderando por 1 ponto e um jogador soviético sofreu falta e estava ali se preparando para bater os 2 lances livres. Olha a tensão, faltando 3 segundos. Se ele converte um lance livre, é empate, tem tempo extra. Se ele converte 2, os soviéticos ganham. Se ele erra os 2, os Estados Unidos ganham. Imagina a pressão em cima desse cara. Caramba. Só que antes dele bater, o técnico soviético acabou pedindo ali o último timeout que ele tinha, né, para poder, enfim, orientar o time. E quando o jogo voltou, os soviéticos acabaram perdendo o lance livre. E aí os americanos, faltando 3 segundos, os americanos comemoraram, ganharam a medalha de ouro, não sei o quê. Só que o juiz mandou parar o lance e o lance foi invalidado porque o relógio tinha parado de funcionar. Com certeza o relógio não era suíço, já que a Suíça ali, né, do lado, que a gente está falando das Olimpíadas de Munique. Bem, enfim, aí parou o jogo, arrumaram o relógio, voltaram o lance, os soviéticos converteram e acabaram vencendo por 51-50. Os americanos ficaram revoltados com aquilo e eles inclusive se recusaram a receber a medalha de prata. Imagina só a treta, que não foi a discussão, enfim, né? Caramba, meu, nem me fala, cara, em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, uma treta louca dessa. Pra você ver.
Ainda em Munique, né, já na última prova dos jogos, na maratona, no final da prova, isso foi um fato engraçado até, né? Tá lá, o competidor, né, que tá na frente ali, o Frank Schroeder, né, ele tá correndo, né, o líder da prova. Lá bem na frente dele, um espertalhão que estava na plateia, mas com um uniforme, como se fosse um corredor, ele entra na frente e começa a correr, como se ele estivesse na prova e liderando. E o público aplaudindo e gritando o nome dele e tal. O cara teve aqueles momentos de glória, só que ele não estava competindo, né? Parece que depois teve um outro palhaço também que tirou aí, que estragou a corrida de um brasileiro, não era? Acho que não era Olimpíada. Não, era Olimpíada, era maratona também. Acho que não foi a de Londres, acho que se eu não me engano foi a de Pequim, eu não tenho certeza. Mas houve também, mas ele foi diferente. O cara empurrou, né, o brasileiro, ou puxou o brasileiro, enfim, segurou ele. Isso, Esse caso não, ele não atrapalhou a prova do Frank Schroeder, ele só foi um piadista. Ele só entrou na competição no final. Ele bem na frente e saiu correndo, assim, pra cruzar a linha, né? Mas claro que a segurança da prova detectou, enfim, a televisão, o pessoal sacou na hora, enfim, e denunciaram que era uma farsa. Mas o público desavisado, enfim, você não sabe, você tá ali na rua, tá o pessoal aplaudindo como se fosse ele, né? Continuando aqui nas Olimpíadas, pra gente sair de 1972, em 1980, os Estados Unidos boicotaram os jogos que iam ser realizados em Moscou, na primeira vez em Moscou. Eles boicotaram, né? A desculpa é que era um protesto contra a invasão soviética ao Afeganistão. Então, em 80, as Olimpíadas foram em Moscou, os Estados Unidos boicotaram. Em 84, na Olimpíada seguinte, a Olimpíada era nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí a União Soviética deu o troco, boicotou também. Mas eles não tinham alegação. O que eles falaram? Não, é porque a gente teme pela segurança dos nossos atletas, existe um sentimento crescente ali de anti-sovietismo, né? Então a gente teme pela segurança dos atletas, a gente não vai mandá-los, e acabaram boicotando. Em 1980, nesses Jogos de Moscou, quase 60 nações não foram aos Jogos. E nos de 84, além da União Soviética, outras 14 se juntaram aos soviéticos e também não foram aos Jogos de Los Angeles. Claro que nem todas essas ausências que eu estou falando foram exatamente boicotes, né? Algumas foram em protesto por causa de outras causas, e acabou sendo um boicote, mas não por causa da invasão soviética ao Afeganistão. Como, por exemplo, o Irã protestou por questões lá do Ayatollah Khomeini, enfim, cada nação tinha o seu protesto. E muitas nações não foram por uma questão financeira, não tinham condições mesmo de mandar os atletas e acabaram não indo. Que tem país que é sério, né? Quando não tem bala na agulha, não comparece e também não cediam, né, Olimpíadas, porque sabe que isso gera um custo do caramba, né? Mas aí é país sério, vamos adiante. Olha, polêmica. Pois é. E aí na Olimpíada seguinte, 88, a Olimpíada de Seul, que é uma Olimpíada, acho que, se eu não me engano, acho que a primeira que eu tenho uma memória mais vívida, né? De Los Angeles eu tenho memória muito pouca, mas a de Seul eu tenho memória mais vívida. Uma das coisas que eu mais lembro dessa Olimpíada foi do corredor canadense Ben Johnson, né? Que ele, enfim, bateu o recorde dos 100 metros rasos, ganhou medalha de ouro e depois descobriu-se que ele competiu dopado, né? E por causa do doping ele acabou perdendo a medalha e foi isso foi um escândalo, foi uma grande repercussão, né? Na Olimpíada, depois dessa, em 92, em Barcelona, foi a primeira vez, e essa foi um marco também, foi a primeira vez que o basquete pôde utilizar atletas profissionais, que até então o basquete só utilizava atletas amadores. Inclusive, fica aqui um comentário, essa foi a razão pela qual o Oscar, né, o nosso Oscar Schmidt, né, o Mão Santa, nunca jogou na NBA, porque antes de 92 e tal, o basquete brasileiro, né, a Liga Brasileira era considerada amadora, não era considerada profissional pelo Comitê Olímpico. Então você podia disputar a Liga Brasileira e disputar as Olimpíadas, você era considerado um atleta amador. Mas, se você fosse jogar na NBA, você era considerado automaticamente um atleta profissional, porque a NBA era uma liga profissional, assim como outras ligas da Europa, então você não poderia mais participar das Olimpíadas. Então, Oscar, se ele fosse jogar na NBA, ele não poderia mais disputar as Olimpíadas pelo Brasil. Então, por isso, ele recusou vários convites que ele recebeu da NBA para continuar defendendo o Brasil. É uma atitude bem bacana. É bem legal, é uma atitude de patriotismo. Pois é, mas em 92 foi permitido que o basquete profissional participasse. E aí, meu amigo, foi um show da seleção americana. Os Estados Unidos montou o que até hoje é conhecido como o Dream Team, né, o famoso. Outras Olimpíadas o pessoal acabou chamando de Dream Team, mas para mim o Dream Team de raiz, o Dream Team moleque ali, o Dream Team maroto, é
esse de 92. Cara, é incrível, assim. Ele tinha no mesmo time Michael Jordan, Magic Johnson, Scott Pippen, Charles Barkley, enfim, vários outros craques ali. Eles eram não só os melhores da NBA, eles eram os melhores do mundo, né, jogando no mesmo time. E, enfim, houve uma polêmica aí, né, em que o Magic Johnson, por ser portador já do vírus HIV e todo mundo já conhecer essa condição dele, muitos atletas acabaram querendo boicotar os jogos, não ir, inclusive atletas americanos, para que ele não jogasse em quadras. Alguns atletas de outros países falaram, eu não jogo se ele estiver em quadra, etc. Mas no final de toda essa polêmica, no final foi tudo resolvido, ele jogou muito bem, por sinal, e acabou vencendo mais esse preconceito. E os americanos passearam. Inclusive cenas comuns assim do americano, o time americano entrando em quadra para jogar contra uma outra seleção, e essa outra seleção tietando eles, tirando fotos, assim, né, pedindo autógrafo, etc. Uma coisa interessante. Bom, falando em doping, né, que a gente falou aqui do Ben Johnson, né, a partir dos anos 80, principalmente, as investigações antidoping ficaram mais rígidas ainda, e os atletas começaram a ser testados de forma surpresa, não apenas em competições, mas também enquanto eles estavam fazendo um treinamento, né, e aí a gente via um festival de gente perdendo medalha porque era pego em doping. Isso gerou toda uma discussão e tal, e ainda é um tema polêmico até hoje, porque ainda atletas são pegos em doping até hoje. Só pra você ter ideia, no ano de 2000, nas Olimpíadas de Sydney, quase todo o time feminino de atletismo dos Estados Unidos foi banido por causa do uso de doping. Quase todo o time feminino de atletismo. Caramba. Aliás, só para constar, né, o primeiro atleta que perdeu medalha devido a doping foi o sueco Hans-Gunnar Ligenwall, né, que era um atleta do pentatlo. Em 1964, e aí ele perdeu a medalha de bronze que ele conquistou por causa do uso de álcool. O cara tomou umas e acabou perdendo a medalha. Pois é, então não é só de doping que a gente fala das Olimpíadas, a gente também tem que falar um pouquinho a respeito dos seus símbolos, né, Igor, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Bom, o movimento olímpico usa diversos símbolos para representar seus ideais de paz, igualdade, união entre os povos e justiça. O mais famoso símbolo são os anéis olímpicos, que consistem em 5 arcos entrelaçados representando os laços que unem os 5 continentes habitados: África, América, Ásia, Oceania e Europa. Uma versão colorida desses arcos sobre um retângulo branco forma a bandeira olímpica. As cores são azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Inclusive, há quem diga que essas cores são as cores que representam as cores de todos os países que participam, né? Mas eu não sei se isso tem algum fundamento. A bandeira, né, da olímpica foi criada em 1914, mas foi usada pela primeira vez nos Jogos de 1920, já que as Olimpíadas de 1916, como a gente já falou, não aconteceram. Existe ainda o slogan olímpico, que diz o seguinte: Sitius Altius Fortius, que eu sei que agora vocês estão achando que é um feitiço do Harry Potter, e inclusive pode ter alguém dizer que isso aí é uma carta do Michel Temer, mas não é, não, é uma expressão em latim que significa mais rápido, mais alto, mais forte. Esse slogan foi proposto pelo próprio Barão de Coubertin e se tornou oficial desde 1924. Olha só, um outro símbolo famoso é a nossa queridíssima tocha olímpica. Ela percorre todos os continentes até chegar ao país sede, passa por diversos lugares e na cerimônia de abertura entra no estádio e acende a chama olímpica. O percurso da tocha sempre começa lá na cidade de Olímpia, na Grécia, como memória de suas origens gregas. Conforme a gente já falou, a chama olímpica começou a ser usada em 1928 em Amsterdã, mas apenas em Berlim de 1936 começou o ritual da chama viajar de Olímpia até a cidade sede, e a gente acho que deve isso ao bigodinho infame, né? Por fim, o último importante símbolo é o mascote olímpico, que normalmente é uma figura animal ou humana que representa a cultura dos países que estão sediando os Jogos. O mascote começou a ganhar maior destaque a partir dos Jogos de Moscou, em 1980, com o urso Misha, que inclusive acho que é a minha memória mais antiga de Olimpíadas também, que o pessoal da arquibancada tinha uma animação, né, com cartazes visto de cima. Então, como foi muito boicotado, o ursinho Misha chorou, né, uma lágrima escorreu da carinha dele.
Já aqui na nossa Olimpíada do Rio, em 2016, existem 2 mascotes, o Vinícius e o Tom. Você já ouviu falar desses Pois dois é, nomes? um dia eles vão pintar aqui no TemaCast. Um é o mascote das Olimpíadas e o outro dos Jogos Paralímpicos, não é mesmo? Exatamente. Aí a gente falando aqui em símbolos das Olimpíadas, né? A gente acaba lembrando e remetendo ao falado, né, legado olímpico, né? E eu vou aqui tentar não ser muito crítico e vou dividir essa questão do legado em 2 categorias, né? Existe o legado, digamos assim, físico e financeiro e existe o legado esportivo e humano. Nessa primeira categoria, né, a maioria das cidades sede acaba tendo um prejuízo enorme, né? O famoso legado, o que fica para a população depois, na maioria dos casos é uma grande balela, né? Porque as Olimpíadas acabam também, por causa dos gastos e tudo mais, gerando muita controvérsia. Só para vocês terem ideia, as Olimpíadas de Montreal, no Canadá, por exemplo, né, que aconteceram em 1976, elas deixaram a cidade sede com uma dívida que durou 30 anos para ser paga. Ela só terminou de ser paga em 2006. Pá. Isso a gente está falando de uma cidade que já tinha uma boa estrutura. No Brasil, então, os gastos extremos que aconteceram, estão acontecendo, as denúncias sem parar de corrupção, as polêmicas na política, enfim, fazem todo mundo questionar, né, se vale a pena realmente hospedar uma Olimpíada aqui ou não. Mas eu vou abster aqui de dar a minha opinião. Nas redes sociais eu já falei bastante sobre isso. Eu vou tentar aqui me manter neutro. Bom, de todo modo, a maioria das cidades, né, conforme eu falei, elas acabam tendo um gasto que não compensa, mesmo com a exposição que o evento causa para a cidade, mesmo com o turismo que é gerado, acaba não compensando esse gasto. Mas existem exceções, elas são poucas, mas existem, e a maior exceção, ou pelo menos o caso mais emblemático, foi o caso de Barcelona, em 1992, que as Olimpíadas, o modo como foi organizado, o modo como o povo, a iniciativa privada e tudo se engajou naquilo dali, fez com que a cidade inteira fosse restaurada, fosse redescoberta pela Europa e pelos próprios espanhóis, e acabasse se tornando um dos principais destinos turísticos da Europa, inclusive até hoje. Então isso aí seria uma espécie de legado financeiro e físico. Mas para mim o que mais importa das Olimpíadas em termos de legado é o legado humano, né? E aí a gente pode lembrar de vários momentos mágicos, né, desses que a gente citou aqui, como por exemplo a vitória do Jesse Owens lá na cara do Hitler, né? Que enfim, esses e como por exemplo que a gente não citou nesse episódio, mas em outro, né, da vitória do ouro olímpico do Muhammad Ali, e vários outros casos memoráveis. E eles dizem muito sobre o legado olímpico, né? Mas esses jogos aí, eu não era nascido nessa época, né? Então, enfim, eu vou deixar aqui, né, um testemunho de uma coisa que eu lembro de ter visto, obviamente pela televisão, mas que eu me lembro. Eu lembro muito vívido na minha memória, né, da abertura dos Jogos de 2000, né, em que as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas entraram juntas, com os atletas ali de mãos dadas, usando o mesmo uniforme e uma mesma bandeira, né? Uma bandeira que mostrava ali o mapa da Coreia e tal, uma bandeira única. E eles desfilaram juntos, como uma única nação, para delírio do público. E aquilo, né, se você pensar bem, lembra os antigos gregos, né, que eles esqueciam as suas diferenças durante as Olimpíadas, e te faz pensar que as Olimpíadas também significam a união dos povos, né, que ficam ali lado a lado e podem ver um olhando no olho do outro, que no fundo nós somos todos humanos e deveríamos por causa disso nos amar. Mas Igor, a gente falou, acho que bastante coisa a respeito das Olimpíadas, né? Mais do que isso, ficaria um cast muito grande. Mas eu queria, antes de pedir que você fizesse o teu jabá, eu queria que você dissesse pra gente aí a respeito de uma plataforma, né, de um projeto que vai nascer aí e que se chama Poolcast. Você, por acaso, teria aí alguma vinheta para a gente apresentar para os nossos ouvintes? Temos sim, e a gente pede aqui, então, a atenção dos nossos ouvintes para ouvir essa vinheta do Poolcast. Já pensou em escutar seu podcast favorito e ainda ajudar os produtores financeiramente? Estou falando do Poolcast. O Poolcast é uma plataforma colaborativa onde os ouvintes ajudam os produtores de seus podcasts preferidos apenas ouvindo o podcast. Quer ajudar os produtores e ajudar ainda mais quem ouve os podcasts? Entre em catarse.me/Poolcast, procure a sua recompensa e contribua.
Perfeitamente. No decorrer do tempo aí a gente vai falar mais a respeito do Poolcast. Tá aí, deixa link no post desse episódio. Lá no grupo Saiba Mais a gente também vai falar dele. Eu acho que é um projeto bem bacana, um projeto que vai... provavelmente, se der certo, se receber apoio, vai revolucionar aí a nossa podosfera. E agora eu vou chamar meu amiguinho para fazer o seu jabaleco. Fala, Igor. Pois é, enfim, a gente falou aqui de um tema muito interessante, né, das Olimpíadas, né? Eu, inclusive, encerrei minha fala falando de como as Olimpíadas unem as pessoas, né? E aí eu vou falar de um livro que ele tem um pouco desse conceito, não de olímpico, mas um conceito de união. Eu publiquei um livro em 2012 chamado Endecágono, né, que é um livro de contos, são 11 contos, inclusive a maioria deles foram contos que foram premiados depois em concursos, e esses 11 contos, todos eles falam de uma única temática, a solidão. Cada um desses contos, ele traz personagens diferentes e abordam aspectos diferentes da solidão, vários tipos de solidão em vários momentos para vários tipos de personagens. Só que todos esses contos, eles são interligados, então a história de um, ela se interliga com a outra, e foi uma forma minha de tentar unir esses personagens solidários de alguma forma, de tentar de alguma forma nesse livro costurar esses contos para preencher esse espaço de solidão e unificar essas mentes sozinhas. Então eu recomendo, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito, eu recomendo que vocês dêem uma olhada aí e conheçam um pouco mais desse trabalho, Endecágono, que enfim tem versão digital, impressa, etc, para o mundo inteiro. Então você ouvinte aí que nos escuta nesses 90 e tantos países que nos ouvem, pode comprar o Endecágono e você pode ter todas as informações, links, etc, lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Perfeitamente, Igor. E agora a gente vai para onde, querido? Agora a gente vai para a leitura de e-mails e comentários. Então tá, vamos lá rapidamente. E olha aqui, ó, tu tá ouvindo aí, queridinho, nossos ouvintes? Escute também a leitura de e-mails e comentários, é interessante. Normalmente a gente dá uma sequência lá na leitura de e-mails e comentários a respeito do episódio anterior e a gente sempre procura levar a coisa muito a sério. Então, vamos lá para a leitura de e-mails, um abraço para vocês e bye bye. Até daqui a pouco. E-mail. Comentários. E aí, meu amigo Igor, então vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários? Vamos lá. Então tá, olha, os ouvintes que comentaram os episódios até a data dessa gravação foram... Olha, teve o Juliano Loyola que comentou na Guerra da Cisplatina. Ele falou: o TemaCast é sensacional. Poucos podcasts trazem a história do nosso país de forma tão completa. Pautas detalhadas é a marca registrada de todos os episódios. Muito obrigado, Juliano. É isso aí que a gente tenta fazer mesmo, né, Igor? A gente tenta caprichar no máximo aí, né, nas pautas para que o pessoal tenha um conteúdo bem bacana. Olha só, Igor, tu comentou também no episódio do Muhammad Ali, o Thiago Jedi Sotero, ou seria Jedi, não, acho que deve ser Jet, né? Ele disse o seguinte: olá amigos, um prazer vir aqui comentar este podcast que considero tanto. Galera, uma sugestão de cast incrível. Fui esse fim de semana a Petrópolis e a cidade é incrível, com toda a sua história e lembranças da família imperial ainda está por todas as partes. E a história de Dom Pedro II é fascinante. Já conheci um pouco do imperador, mas o que vi e senti me fez pensar no quanto a educação nesse país é precária e o quanto vocês preenchem esta lacuna com o pod de história. A sugestão é um podcast do grande Dom Pedro II. Forte abraço a vocês, meus amigos, que me acompanham ao redor do mundo. Abraços. Legal, né, Igor? De repente a gente até faz realmente um dia aí um podcast biográfico a respeito de Dom Pedro II. Eu acho que o trio ali, né, dos Alcântaras, né, o Orleans e Bragança que governaram o Brasil ali, né, Dom João VI, Dom Pedro I e II, dão bons episódios. E olha, comentou também no episódio sobre a psicopatia o Asbats. Ao saber do tema, de imediato associei ao filme Psicopata Americano, protagonizado por Christian Bale, que para muitos serviu de cartão de visita para interpretar o Batman da trilogia Nolan, além do personagem Patrick Bateman ser apontado como a melhor interpretação do ator galês. Reparei que várias das músicas da trilha sonora do cast compõem a trilha sonora do filme.
Bacana. E bom gosto por adicionarem músicas interpretadas por Lana Del Rey. Boa noite. É isso daí, Asbats. Realmente, eu ia comentar a respeito desse filme Psicopata Americano durante a gravação do episódio, acabei esquecendo, né? Mas acontece que eu usei realmente bastante músicas que estão nesse filme, e a Lana Del Rey é tudo de bom, não podia faltar aí pra trilhagem desse episódio sobre psicopatia. Olha só, Igor, no episódio do Muhammad Ali, de novo, um cara que é meu xará, o Francisco José, disse o seguinte: excelente! Depois do episódio, fui rever o filme com Will Smith e amanhã vejo o documentário. Parabéns pelo ótimo trabalho, pessoal. Muito obrigado, xará, tá? Um forte abraço pra você e obrigado pelo teu comentário. Obrigado, Francisco. E no episódio também da psicopatia, comentou a Priscila Guerreiro: vou ter de ouvir de novo. Esse episódio ficou muito bom e repleto de informações. Gostei bastante dos convidados. Já acompanho o Simão lá no Grande Coisa e é muito bom vê-lo atuando aqui, falando da área profissional dele. Sobre a parte de diagnósticos precipitados é a nossa realidade mesmo, infelizmente. Abraço a todos. Minha mãe mandou abraço para vocês também. Ouvimos juntas este episódio. Um abraço aí pra Pri e um abraço aí pra mãe da Priscila. Dona Dora. Exatamente. Obrigado, viu, Pri? Olha só, Igor, um outro cara também comentou, que é um cara que acho que você deve conhecer. Ele comentou no episódio da psicopatia, que é o Vitor Hugo Mota, lá da agência Transmídia. Ele disse o seguinte: nunca dei um feedback antes ao TemaCast, acho eu, porque sempre direciono minhas impressões diretamente ao Sr. Francisco Dr. Jonas / Capitão Falcão Seixas. Então acho que é hora de dar o merecido reconhecimento ao projeto TemaCast, de maneira bem abrangente e não pontual. Mas o episódio estava ótimo, tá? Ele está se referindo ao episódio da psicopatia. Gosto da responsabilidade que vocês inferem ao projeto. Não é leviano, vocês sabem da importância da informação e não fazem chacota com suas pautas. Falta isso em muita gente que produz para esta mídia. E eu não me sinto inferiorizado em nenhum momento pelo approach de vocês. Parece, inclusive, que vocês aprendem junto com a gente no processo. Mas é claro que a gente aprende bastante. Eu, pelo menos, aprendo um monte, mesmo sendo o produtor do podcast junto com o Igor. Com certeza. Aí ele continua: saiba que se tiver gente que reclame do ritmo do projeto de vocês, não são vocês que devem se adequar a essas pessoas. Elas que devem se adequar à maturidade do projeto ou ir embora. Não se importe com feedbacks, pois eles não agregam valor. São como pessoas que querem esfregar as merdas delas em você para que você tenha o mesmo fedor delas. Olha, o Mota sendo o Mota, né? Meu projeto, por exemplo, o fato de eu ter um acesso reduzido e fidelidade baixa não quer dizer que o programa é ruim. Ele só tem uma personalidade marcante que não é para todos. E graças a Deus não faço agência Transmídia para público geral, para angariar público de podcast. Eu não quero esta galera. Eu quero formador de conteúdo, gente que tenha algo a ganhar em termos de velocidade de raciocínio, resolução de problemas e criatividade de referências. E os poucos ouvintes fiéis que temos, por mais que ninguém comente uma postagem sequer, são uma dádiva, agradeço bastante. Torço para que vocês continuem prestando este belíssimo serviço social que é o TemaCast. Vocês têm a maturidade de conteúdo que todos os podcasts deveriam expressar nas mais diferentes áreas de comunicação. Sem maiores rasgações de seda, saiba que tem aqui um grande apoiador de seu trabalho. Atenciosamente, Vitor Hugo Mota, Departamento de Criação da Agência Transmídia. Bom, Mota, muito obrigado, cara, por todo esse monte de coisa legal que você falou pra gente. E a gente torce também, tá, para o teu projeto. Já te falei isso também várias vezes, diretamente pra você. Eu espero que você tenha bastante sucesso aí. E você sabe que quando a gente pode colaborar, a gente colabora, né? Eu, inclusive, lá com o poderosíssimo, o melhor de todos os super-heróis que já apareceu na face da Terra, é o Capitão Falcão. Pois é, e bom, valeu, Mota. O Mota que é um dos poucos exemplos na podosfera de pessoas que tentam fazer um trabalho diferente da média e tal. Muito bacana o seu e-mail e tal. Obrigadão e um abraço aí pra todo mundo da grande República Democrática do Motaquistão. E comentou no episódio da psicopatia o presidente exumador. Ótimo podcast. O TemaCast sempre me agrada. Vocês conseguem explanar sobre o assunto em um nível que não é superficial e não tão profundo, o que é ótimo porque instiga o ouvinte a buscar mais sobre o tema abordado. Gostaria de contribuir ao tema com o seguinte: um canal interessante para expandir um pouco mais o assunto é o Investigação Criminal. Aí ele deixa um link aqui que você pode conferir lá no comentário dele no episódio, né? E ele continua:
e os livros da Liana Kazoy, Crime Scene, da editora Dark Side. Bacana, boas dicas aí. É isso aí, presidente. Exatamente. Eu já vi inclusive esse seriado aí que ele sugere, né? Investigação criminal. Ele tem muita coisa bem interessante e segue nessa linha aí que a gente abordou no episódio da psicopatia. E também comentou nesse episódio da psicopatia o nosso ouvinte Henrique Tavares, que falou o seguinte: pela descrição de psicopata dada no programa, achei que os vilões a serem comparados com eles seriam os elegantes antagonistas do James Bond. Aí aconteceu uma coisa interessante, Igor. Eu resolvi fazer uma brincadeira lá nos comentários e falei assim: bom, já que você achou, então é seu. Daí fazendo um trocadilho em cima da palavra achei que os vilões, tá, não sei o que. Ele disse que não entendeu, depois eu expliquei, mas ele não deu mais resposta. Mas o Henrique, foi só uma brincadeira, tá? Não sei se você ficou chateado ou não, mas não fique. A gente não costuma ser agressivo com as pessoas. No muito a gente faz umas brincadeiras. Exatamente. Bom, e a gente teve um comentário aí do presidente, né? E tem agora também um comentário do prefeito da Podosfera, senhor excelentíssimo Thiago Miro, que comentou lá no episódio da psicopatia. Olá, senhores, faz tempo que não apareço, mas me vi motivado por um comentário em específico sobre o Tinder. Não vejo o Tinder apenas como um açougue humano. O Tinder possibilita que pessoas com interesses em comum e que jamais se conheceriam pela vida possam se encontrar facilmente. Ele não passa de uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, o desempenho e resultado dela vai depender de quem a manipula. Digo isso porque encontrei pessoas com quem desenvolvi uma amizade saudável e atualmente até namoro alguém que encontrei lá. Novamente, alguém que eu jamais encontraria se dependesse do acaso. O Tinder é legal, gente, só é diferente da forma de paquera usada antigamente. É uma mão na roda para os tímidos. E cara, o episódio, mais uma vez, incrível. I love vocês. Olha, eu não posso comentar realmente sobre isso. Se eu não me engano, foi o Simão que comentou sobre o Tinder. Eu nunca instalei, não usei, então não sei qual que é a pegada do aplicativo. Eu só sei que é um aplicativo para você conhecer pessoas, mas é tudo que eu sei. Pois eu também não conheço, tá? Tanto que quando o Simão e a Juliana começaram a conversar, eu me abstive de dar opinião, porque eu realmente, pelo que eles falaram, eu achei que era um aplicativo exclusivamente com a finalidade de parceria sexual. Agora, pelo que o Thiago tá falando, não. É como se fosse o Twitter, fosse qualquer outro programinha de mensagem instantânea, onde você conhece pessoas e sim, tu pode arranjar treta, como tu pode arranjar amizades, e pode arranjar uma namorada, e pode arranjar também um parceiro ou uma parceira sexual. Então até falei isso lá, respondi nos comentários, que eu concordo plenamente com ele, tá? Mas de qualquer maneira, né, eu tenho essa opinião, o Thiago tem a mesma opinião, você tem a mesma opinião, o Simão já acha que é um açougue, a Juliana me parece que concorda, tal, mas cada um tem Mas a opinião deles não representa a opinião do TemaCast 100%, cada um dá a sua opinião. E olha só, gente, e quem quiser conhecer o conteúdo de todos esses comentários que a gente leu aqui e outros que estão lá, basta ir lá no site, nos episódios correspondentes e inclusive dar lá uma respostinha, discutir, tá? E agora nós vamos para a leitura de e-mails. Manda brasa, Igor. Beleza. Bom, temos aqui para começar o e-mail da Beatrix H. Souza. O assunto do e-mail é psicopatia. Olá, Igor e Seixas. Sou Beatriz, ouvi no sábado, dia 2, o excelente episódio sobre psicopatia. Meu comentário: uma pessoa que tem uma crença sobrenatural e uma fé profunda, quanto mais essa fé e quanto mais conectado a essa crença, mais condições tem de se restabelecer física, psíquica e espiritualmente, pois a dimensão sobrenatural é a que dá sentido norteador à vida e valor de eternidade aos atos humanos. Abraços. Bom, ok, a opinião da Beatriz é essa, eu acho que é uma opinião bem bacana, provavelmente nem todas as pessoas pensam como ela, mas a gente deixa aqui um agradecimento bem grande para ela por ter participado aí, ter enviado a sua opinião. É isso aí. E teve mais e-mail, né, Francisco? Teve mais um aqui, olha, do Adriano Araújo. Ele diz o seguinte: conheci o TemaCast nessa semana através do episódio sobre a ditadura militar e já baixei diversos outros. No momento estou ouvindo o podcast sobre o Lampião e está excelente. Parabéns,
e sucesso. Obrigado, tá, Adriano? Obrigado pelo teu contato, pelo teu e-mail. E de novo, a gente não vai falar absolutamente nada a respeito do Spotify, que o link tá no post, que a gente coloca as músicas que a gente usa nas trilhas dos episódios, né? E que quem quiser ir lá conhecer, ouvir as músicas, é só ir lá no post e clicar lá no link. A gente não vai falar nada, porque a gente não vai ficar fazendo propaganda de graça do Spotify, porque eles não entraram em contato conosco. É isso? É isso mesmo. A gente não vai falar também que vários ouvintes acabaram assinando a lista lá, não. Não vamos falar coisa nenhuma dessa. Olha só, e não se esqueça de acessar nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast, né? Que sou eu, o Igor e eventualmente os convidados. O link também vai estar lá no post, junto com o link do Spotify, tá? Então, Igor, vamos ficar por aqui e não se esqueça de mandar seus e-mails, mensagens de voz, comentários e nos avaliar lá na iTunes Store, que já faz tempo que ninguém avalia, de preferência com 5 estrelinhas e um comentário bacana, ok? Bom, até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até lá. É isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.